Feche os olhos por um instante, respire fundo. Deixe o barulho do mundo moderno, a velocidade das notificações e a pressa do dia a dia se dissolverem lentamente. Agora imagine um outro tempo. Um mundo sem internet, sem aviões, um mundo que girava no ritmo das estações e das longas caravanas. Um mundo onde o desconhecido não estava a um clique de distância, mas a anos de viagem através de desertos, montanhas e reinos sobre os quais só se ouviam lendas. É para esse mundo que eu quero te levar esta noite. Uma jornada guiada pelos olhos de um jovem veneziano que ousou ir mais longe do que qualquer um de seus conterrâneos jamais sonhou. Uma história não de batalhas e gritos, mas de observação, de paciência, de descobertas que mudaram a forma como o Ocidente enxergava o Oriente. Para embarcar conosco nesta e em outras longas e tranquilas jornadas pela história, eu te convido a fazer parte do nosso canal. Se você busca um refúgio para as noites de insônia, um conhecimento suave para acalmar a mente, então aperte o botão de inscrição e ative o sininho. Assim, você nunca perderá o início de uma nova aventura relaxante. Agora acomode-se, relaxe os ombros e vamos viajar juntos. A nossa história começa no coração de um dos lugares mais improváveis e mágicos do mundo, a cidade de Veneza, no século XIII. Imagine uma cidade que não foi construída sobre a terra firme, mas sobre a água. Uma cidade de palácios que pareciam flutuar, com ruas feitas de canais sinuosos, onde o único som de tráfego era o suave mergulhar dos remos das gôndolas na água e o chamado distante dos gondoleiros. Veneza, naquela época, não era apenas uma cidade, era uma potência. Uma rainha dos mares, a República de Veneza era uma encruzilhada do mundo conhecido. Seus portos estavam sempre cheios de navios, com velas de todas as cores e mastros que arranhavam o céu, trazendo mercadorias de lugares distantes e misteriosos. O ar era uma mistura de sal marinho com o cheiro de especiarias exóticas, canela, cravo, pimenta, noz moscada. Pelas suas praças e mercados circulavam tecidos de seda da Pérsia, tapetes da Anatólia, vidro fino da própria Veneza e joias que brilhavam com o ouro e as pedras preciosas do Oriente. Neste cenário vibrante e cosmopolita, vivia a família Polo. Eles não eram nobres de sangue antigo, com terras e castelos. Eram algo talvez mais importante para Veneza. Eram comerciantes. Homens práticos, corajosos e com uma curiosidade que ia além do lucro. Eles entendiam que o mundo era vasto e que as maiores riquezas, tanto materiais quanto de conhecimento, estavam guardadas para além do horizonte familiar do mar Mediterrâneo. No centro da nossa história inicial estão dois irmãos, Nicolò e Maffeo Polo, o pai e o tio do nosso futuro herói Marco. Eles eram mercadores experientes, acostumados com as longas viagens e os perigos do comércio. Suas vidas eram um ciclo de partidas e retornos, de negociações em línguas estrangeiras e de cálculos cuidadosos sobre o valor de cada carga. Por volta do ano de 1260, Nicolò e Maffeo decidiram empreender uma viagem de negócios que mudaria para sempre o destino de sua família. Eles não partiram em busca de aventura, mas de oportunidade. Carregaram seus navios com mercadorias valiosas e partiram de Veneza, navegando primeiro para o leste, em direção a Constantinopla, a grande capital do Império Bizantino, uma cidade que servia como a porta de entrada para a Ásia. Em Constantinopla, eles venderam parte de suas mercadorias e, com o lucro, compraram joias e outras peças de pequeno volume e grande valor, ideais para uma longa jornada por terra. De Constantinopla, eles seguiram viagem, cruzando o Mar Negro e chegando à península da Crimeia, em um porto chamado Soldaia. Ali eles já estavam em um território diferente, uma fronteira controlada por um poder formidável e em plena expansão, o Império Mongol. Os mongóis, sob a liderança do grande Gengis Khan e seus descendentes, haviam criado o maior império contíguo da história, que se estendia da China até as portas da Europa. Viajar por essas terras era perigoso, mas os mongóis, sendo governantes pragmáticos, haviam imposto uma certa ordem em suas vastas terras, a chamada Pax Mongólica, a paz mongol. Essa paz tornava as rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, relativamente seguras para as caravanas. Com coragem, os irmãos Polo decidiram se aventurar mais para o leste, em direção ao território governado por Berke Khan, o líder da Horda de Ouro, uma das divisões do Império Mongol. Eles viajaram por semanas, talvez meses, juntando-se a caravanas que serpenteavam por estepes sem fim. Imagine o cenário, um céu imenso e azul durante o dia e um manto de estrelas brilhantes e próximas durante a noite. O som era o do vento constante, o ranger das carroças e o caminhar lento dos camelos e cavalos. Eles passaram por cidades com nomes que soavam como música estranha aos ouvidos europeus e encontraram povos com costumes e aparências completamente diferentes. Eles aprenderam a negociar, a se comunicar por gestos e palavras emprestadas, a dormir em tendas e a comer alimentos que nunca haviam provado. Chegando à corte de Berke Khan, em uma cidade chamada Bulgar, os irmãos foram bem recebidos. O líder mongol ficou fascinado com as joias que eles traziam e comprou toda a mercadoria,
pagando o dobro do valor. Por cerca de um ano, Nicolau e Mafel permaneceram ali, prosperando sob a proteção do Khan. No entanto, o destino é uma coisa imprevisível. Uma guerra civil eclodiu entre Berk Khan e seu primo, Hulagu Khan, que governava a Pérsia. De repente, a rota de volta para Constantinopla tornou-se perigosíssima. O caminho para o oeste estava fechado. Presos no coração da Ásia, os irmãos Polo tiveram que tomar uma decisão. Recuar era impossível. A única opção era seguir em frente, para o leste, na esperança de encontrar um caminho alternativo para casa. Eles viajaram ainda mais fundo no continente, contornando o Mar Cáspio e chegando à grande e antiga cidade de Bukhara, no atual Uzbequistão. Bukhara era um oásis de civilização no meio da Rota da Seda, uma cidade de mesquitas com cúpulas azul turquesa, mercados fervilhantes e jardins exuberantes. Ali eles foram forçados a esperar por 3 longos anos, pois as guerras e a instabilidade política na região tornavam qualquer viagem impossível. Foi em Bukhara que a sorte deles mudou, de uma forma que eles jamais poderiam ter imaginado. Um dia, uma comitiva de um enviado de Hulagu Khan, o governante da Pérsia, chegou à cidade. Este enviado estava a caminho da corte do líder supremo de todos os mongóis, o Grande Khan, cujo nome era Kublai. Kublai Khan era neto de Gengis Khan e governava a parte mais rica e poderosa do império, que incluía a China. Ao encontrar os 2 irmãos italianos, o enviado ficou impressionado. Ele nunca tinha visto homens do Ocidente tão longe de casa. Ele os convidou para se juntarem à sua caravana, garantindo que o Grande Khan ficaria extremamente satisfeito em conhecer pessoas de uma parte tão remota do mundo. Ele disse a eles: "O Grande Khan nunca viu nenhum latino e ficará encantado em conversar com vocês." Para Nicolau e Mafel, a proposta era ao mesmo tempo assustadora e irresistível. Eles estavam a milhares de quilômetros de casa, sem um caminho claro de volta. A chance de conhecer o homem mais poderoso da Terra era uma oportunidade única. Eles aceitaram o convite. A jornada de Bukhara até a corte do Grande Khan durou um ano inteiro. Eles atravessaram rios largos, escalaram montanhas cobertas de neve e cruzaram desertos áridos e vastos, como o temível deserto de Gobi. Foi uma prova de resistência física e mental. Finalmente, eles chegaram à residência de verão de Kublai Khan, um palácio magnífico chamado Xanadu. O que eles encontraram superou todas as suas expectativas. Kublai Khan não era um bárbaro selvagem, como muitos na Europa imaginavam os mongóis. Ele era um governante sofisticado, um administrador, inteligente e um homem de imensa curiosidade. Ele governava um império vasto e multicultural, com uma burocracia organizada e um interesse genuíno por outras culturas e religiões. Kublai Khan recebeu os irmãos Polo com grande honra e curiosidade. Ele os interrogou por dias. Queria saber tudo sobre o mundo ocidental, sobre os seus reis e imperadores, sobre como eles governavam e travavam guerras, sobre a justiça, os costumes e, acima de tudo, sobre a sua religião, o cristianismo. Os irmãos, que falavam a língua turca da região, conseguiram se comunicar bem e responderam a todas as perguntas do Grande Khan com a franqueza e a inteligência dos venezianos. Kublai ficou tão impressionado com suas histórias e com a civilização europeia que decidiu dar aos irmãos uma missão de enorme importância. Ele queria estabelecer um contato direto com o líder espiritual do Ocidente, o Papa. Ele pediu que Nicolau e Mafel retornassem à Europa como seus embaixadores. Eles deveriam entregar uma carta ao Papa, na qual o Grande Khan pedia que lhe fossem enviados 100 homens sábios do cristianismo, homens versados nas 7 artes: gramática, retórica, lógica, geometria, aritmética, música e astronomia. Homens que pudessem debater e provar que a fé cristã era superior às outras religiões praticadas em seu império. Além disso, ele fez um pedido muito específico, que trouxessem de volta um pouco do óleo da lâmpada que queimava sobre o Santo Sepulcro em Jerusalém, um óleo que ele acreditava ter poderes sagrados. Para garantir a segurança deles na longa viagem de volta, Kublai Khan lhes deu um paisa, uma pequena placa de ouro que servia como um passaporte diplomático. Essa placa dava a eles o direito de receber cavalos, suprimentos e proteção em qualquer parte do vasto Império Mongol. Era um símbolo de imenso poder e prestígio. E assim, após anos no coração da Ásia, os irmãos Polo iniciaram sua jornada de volta para casa. A viagem foi longa e árdua, mas com a proteção do paisa de ouro, foi muito mais rápida do que a ida. Eles levaram 3 anos para retornar. Finalmente, no ano de 1269, eles chegaram a um porto no Mediterrâneo e de lá navegaram de volta para sua amada Veneza. Tinham-se passado quase 10 anos desde que partiram. Ao chegarem em Veneza, uma surpresa os aguardava. Nicolau Polo, que havia deixado sua esposa grávida quando partiu, descobriu que ela havia falecido, mas não antes de dar à luz um filho. Um menino que agora já era um jovem de 15 anos. O nome desse menino era Marco. Marco Polo cresceu em Veneza sem conhecer o pai, ouvindo apenas as histórias vagas e as preocupações da família sobre o destino dos 2 irmãos que haviam partido para o desconhecido.
Agora, de repente, seu pai e seu tio estavam de volta, transformados pela longa jornada, com a pele queimada pelo sol de desertos distantes e os olhos cheios de visões de um mundo que nenhum veneziano poderia imaginar. Para o jovem Marco, o retorno deles foi um evento que mudou sua vida. As noites em sua casa se encheram de histórias incríveis. Histórias de caravanas de camelos que se estendiam por quilômetros, de cidades com muralhas impenetráveis, de desertos onde se ouviam vozes fantasmagóricas no vento, de montanhas tão altas que pareciam tocar o céu. E, acima de tudo, histórias sobre a corte do Grande Khan, um imperador de riqueza e poder inimagináveis, que vivia em palácios de mármore e ouro e governava milhões de pessoas. Marco ouvia tudo com uma atenção hipnótica, seu coração de jovem se enchendo de um desejo irresistível de ver aquele mundo com seus próprios olhos. Enquanto isso, Nicolò e Maffeo se preparavam para cumprir sua missão. Eles foram a Roma para entregar a carta de Kublai Khan ao Papa. No entanto, chegaram em um momento de complicação política e religiosa na Europa. O Papa Clemente IV havia falecido e os cardeais não conseguiam chegar a um acordo para eleger um sucessor. A cadeira de São Pedro permaneceu vazia por um tempo sem precedentes, um período conhecido como interregno, que duraria quase 3 anos. Sem um papa para receber a carta e atender ao pedido do Khan, os irmãos Polo não podiam fazer nada a não ser esperar. Eles voltaram para Veneza e aguardaram. 2 anos se passaram. A paciência era uma virtude que eles haviam aprendido bem nas estepes da Ásia. Durante esse tempo, Marco, agora um jovem de 17 anos, absorvia todo o conhecimento que seu pai e tio podiam lhe oferecer. Ele aprendeu sobre o comércio, sobre as diferentes culturas, sobre as rotas e os perigos. Ele observava enquanto eles preparavam mapas e calculavam distâncias, e sonhava com o dia em que poderia acompanhá-los. Finalmente, cansados de esperar, Nicolò e Maffeo decidiram que não podiam mais adiar sua promessa a Kublai Khan. Eles decidiram retornar ao Oriente, mesmo sem poder cumprir totalmente a missão. Eles iriam explicar a situação ao Grande Khan e levar os presentes que podiam. E desta vez, eles tomaram uma decisão que mudaria a história. Eles decidiriam levar o jovem Marco com eles. Marco, com seu espírito curioso, sua mente afiada e sua juventude, seria o par de olhos perfeito para registrar as maravilhas que encontrariam. E foi assim, no ano de 1271, que a maior aventura de todas estava prestes a começar. Pai, tio e filho, 3 gerações da família Polo, prepararam-se para deixar o conforto familiar de Veneza e mergulhar novamente no vasto e misterioso continente asiático. Marco estava prestes a deixar para trás o mundo que conhecia, as ruas de água e os palácios de pedra, para embarcar em uma jornada que o levaria mais longe do que qualquer europeu antes dele. Uma jornada que o transformaria de um simples rapaz veneziano no mais famoso viajante de todos os tempos. Sua história, a história que ele mesmo contaria, estava apenas começando. A brisa do mar Adriático soprava em seu rosto, e no horizonte o sol nascente apontava o caminho para o leste, para a terra do Grande Khan. A partida de Veneza no ano de 1271 não foi como a anterior, feita às escondidas da noite. Desta vez era uma expedição oficial, uma missão em nome do homem mais poderoso do mundo, Kublai Khan. Nicolò, Maffeo e o jovem Marco Polo, agora com seus 17 anos e o coração cheio de expectativas, embarcaram em um navio mercante. O som das águas batendo no casco de madeira, o cheiro de sal e de corda molhada, e os gritos dos marinheiros eram a trilha sonora do início da maior viagem de suas vidas. O navio afastou-se lentamente da lagoa de Veneza, e Marco viu os palácios e as torres da sua cidade natal diminuírem no horizonte até se tornarem apenas uma linha fina entre o céu e o mar. O mundo que ele conhecia estava ficando para trás. A primeira parte da viagem foi pelo mar. Eles navegaram pelo mar Adriático, contornaram a Grécia e as suas ilhas salpicadas de branco e adentraram o mar Mediterrâneo Oriental, uma região que os europeus chamavam de Levante. Após algumas semanas de navegação, o navio atracou no movimentado porto de Acre, uma cidade fortificada na costa do que hoje é Israel. Acre era uma das últimas fortalezas dos cruzados na Terra Santa, um lugar onde o Ocidente e o Oriente se encontravam de forma tensa e vibrante. Ali, cavaleiros europeus com suas armaduras pesadas caminhavam ao lado de mercadores árabes em túnicas esvoaçantes, e o som dos sinos das igrejas se misturava ao chamado para a oração vindo dos minaretes das mesquitas.
Foi em Acre que o destino, mais uma vez, interveio na jornada dos Polo. Eles souberam de uma notícia que mudava tudo. Depois de quase 3 anos, os cardeais em Roma finalmente haviam chegado a um acordo. Um novo Papa havia sido eleito. E, numa coincidência extraordinária, o homem escolhido era alguém que eles conheciam pessoalmente. Era Teobaldo Visconti, o legado papal que estava em Acre, e com quem eles haviam conversado sobre sua missão antes de decidirem partir sem uma resposta de Roma. Assim que soube de sua eleição, Visconti teve que partir para a Itália para ser coroado como Papa Gregório X. Os Polo, percebendo a oportunidade incrível que se apresentava, rapidamente fizeram uma pequena viagem de volta, seguindo o novo Papa até a Itália. Agora, eles não eram mais apenas mercadores com uma história fantástica, eram embaixadores que podiam falar diretamente com o chefe da Igreja Católica. O Papa Gregório X os recebeu com grande interesse e ficou profundamente impressionado com a missão que Kublai Khan lhes havia confiado. Ele via ali uma chance de ouro para espalhar a fé cristã no coração do maior império do mundo. No entanto, a Europa daquela época estava cheia de seus próprios problemas e conflitos. Encontrar 100 homens sábios, teólogos e cientistas dispostos a abandonar tudo para embarcar numa viagem perigosa de vários anos para uma terra desconhecida era uma tarefa impossível. O Papa lamentou, mas explicou que não conseguiria atender ao pedido do grande Khan em sua totalidade. Em vez disso, ele deu aos Polo cartas e presentes para o imperador mongol e designou 2 frades dominicanos, homens de grande erudição e fé, para acompanhá-los. Os nomes deles eram Frei Nicolau de Vicenza e Frei Guilherme de Trípoli. A missão deles seria representar a Igreja Católica na corte mongol. Além disso, o Papa atendeu a outro pedido. Deu a eles um frasco contendo o óleo sagrado da lâmpada do Santo Sepulcro em Jerusalém. Com as bênçãos papais e 2 companheiros de viagem, a missão dos Polo agora tinha um caráter oficial e sagrado. Eles retornaram ao Levante, prontos para começar a longa caminhada por terra. A caravana partiu de Acre e seguiu para o norte, entrando em território que hoje pertence à Turquia. Foi aqui que a realidade da jornada começou a se impor. As estradas não eram seguras. A região estava em constante turbulência, com conflitos entre diferentes senhores locais e ataques de bandidos. Logo no início da viagem, a comitiva passou por uma área onde o sultão mameluco do Egito, Baibars, havia lançado uma invasão brutal. O perigo era real e palpável. Os 2 frades, homens de livros e orações, não de espadas e longas cavalgadas, ficaram aterrorizados. A perspectiva de cruzar milhares de quilômetros de terras tão hostis foi demais para eles. Com todo o respeito, eles decidiram que não poderiam continuar. Entregaram as cartas e os presentes papais aos Polo, deram-lhes suas bênçãos e fizeram o caminho de volta para a segurança da costa. Nicolò, Maffeo e o jovem Marco estavam sozinhos novamente, mas a determinação deles era inabalável. Eles não eram homens que se assustavam facilmente. Com a coragem forjada em anos de comércio e viagens, eles seguiram em frente, os 3 Polo contra a vastidão da Ásia. A rota os levou através da Armênia, uma terra de montanhas antigas e vales férteis, pontilhada por mosteiros de pedra construídos em penhascos íngremes. Marco, com seus olhos jovens e curiosos, observava tudo. Ele via como as pessoas viviam, o que comiam, como construíam suas casas. Ele notou a famosa montanha que, segundo a tradição local, era o Monte Ararat, onde a Arca de Noé havia repousado após o dilúvio. Ele estava vivendo as histórias que antes só conhecia pelos livros. Deixando as montanhas da Armênia para trás, eles desceram para as planícies da Mesopotâmia, passando por cidades lendárias como Mosul e Bagdá. Bagdá, mesmo após ter sido saqueada pelos mongóis anos antes, ainda era uma cidade de grande importância, um centro de aprendizado e comércio. Dali eles se juntaram a uma grande caravana e entraram no vasto território da Pérsia, o atual Irã. A travessia da Pérsia foi uma experiência transformadora. A paisagem mudava drasticamente. Eles passaram por cidades elegantes como Tabriz, famosa por seus mercados de tapetes e pérolas. Viajaram por regiões onde a terra produzia os melhores melões do mundo e tâmaras doces como mel. Marco aprendeu sobre a produção da seda, vendo pela primeira vez os bichos da seda e o trabalho delicado de fiar os casulos para criar o tecido mais cobiçado da Europa. Ele observava seu pai e tio negociarem, aprendendo a arte da paciência, da barganha e de ler as intenções das pessoas em seus olhos.
mesmo sem entender completamente a língua. Mas a Pérsia não era apenas feita de cidades e oásis. Grande parte do território era composta por desertos áridos e implacáveis. A caravana viajava por dias a fio sob um sol escaldante, com o horizonte tremeluzindo com miragens. A água era o bem mais precioso, racionada cuidadosamente. As noites, em contraste, eram frias e o céu se enchia de uma quantidade de estrelas que Marco nunca imaginara ser possível. Era um silêncio profundo, quebrado apenas pelo vento que soprava sobre as dunas, produzindo sons estranhos e melancólicos. Os viajantes locais contavam histórias de que esses sons eram os espíritos do deserto, chamando pelos nomes dos viajantes para desviá-los da rota e levá-los à perdição. Marco ouvia essas lendas ao redor da fogueira do acampamento, sentindo um misto de medo e fascínio. A jornada era lenta e ritmada. A rotina era a mesma todos os dias. Acordar antes do sol nascer, quando o ar ainda estava frio, carregar os camelos e os cavalos. Viajar durante as horas mais frescas da manhã, parar ao meio-dia para descansar sob a sombra de alguma rocha ou tenda improvisada. Continuar a jornada à tarde até o pôr do sol. Montar acampamento, preparar uma refeição simples e dormir sob as estrelas. Era uma vida dura, mas havia uma beleza nela, uma simplicidade que conectava o homem diretamente à terra e ao céu. Em uma parte dessa travessia, eles ouviram histórias sobre um lugar lendário e temido, a fortaleza de Alamut, o antigo reduto do Velho da Montanha e seus seguidores, conhecidos no Ocidente como os Hashashin, ou assassinos. Embora a fortaleza já tivesse sido destruída pelos mongóis anos antes, as lendas permaneciam vivas. Contava-se que o Velho da Montanha recrutava jovens e os drogava com haxixe. Eles acordavam em um jardim secreto, um paraíso artificial cheio de fontes, frutas e belas mulheres. O velho lhes dizia que aquele era o paraíso e que se eles obedecessem às suas ordens, retornariam para lá após a morte. Esses jovens então tornavam-se assassinos leais e destemidos, dispostos a cumprir qualquer missão para voltar ao seu paraíso. Marco ouviu e registrou essa história, fascinado por como um líder podia exercer tanto poder sobre seus seguidores. A viagem pela Pérsia não foi isenta de perigos. Além do clima hostil, havia a ameaça constante de ladrões. Marco descreveria mais tarde como, em certas regiões desérticas, a caravana precisava viajar em grupos grandes e bem armados para se proteger de bandos de salteadores que se escondiam nas colinas e atacavam viajantes desavisados. Ele sentiu o medo e a tensão, a necessidade de estar sempre alerta, de dormir com um olho aberto. Mas eles sempre conseguiam passar, seja pela força do número, pela astúcia de seus guias, ou simplesmente pela sorte. Depois de meses cruzando os desertos e planaltos da Pérsia, eles chegaram à cidade de Hormuz, em um estreito que separa o Golfo Pérsico do Oceano Índico. O plano original era embarcar em um navio em Hormuz e navegar pelo mar até a China. Era uma rota mais rápida e talvez mais segura. No entanto, ao chegarem lá, os Polo examinaram os navios disponíveis e ficaram horrorizados. Os navios locais, chamados de daus, pareciam terrivelmente frágeis para uma viagem em mar aberto. Eram construídos com as tábuas de madeira costuradas com fibra de coco, em vez de pregadas com pregos de ferro. Para os venezianos, acostumados com as robustas galeras do Mediterrâneo, aqueles barcos pareciam caixões flutuantes. Nicolò, como um mercador experiente, julgou o risco grande demais. A ideia de confiar suas vidas e a preciosa missão do Papa a um navio daqueles era impensável. Eles tomaram então uma decisão monumental. Abandonariam a rota marítima e continuariam a viagem inteiramente por terra. Mal sabiam eles que essa decisão os levaria através de algumas das paisagens mais difíceis e espetaculares do planeta. Eles teriam que cruzar o que hoje é o Afeganistão, escalar as montanhas do Pamir, conhecidas como o Teto do Mundo, e enfrentar a vastidão mortal do deserto de Taklamakan. Retornando para o interior, eles seguiram para o nordeste, entrando em uma região de vales férteis e montanhas imponentes. Foi uma jornada lenta, subindo gradualmente em altitude. O ar ficava mais rarefeito e o frio mais intenso. Marco, que cresceu ao nível do mar, sentiu os efeitos da altitude, mas seu corpo jovem se adaptou. Ele ficou maravilhado ao passar pela região de Badakhshan, famosa por suas minas de lápis-lazuli, a pedra azul profunda que era tão valiosa quanto o ouro, e por seus rubis de um vermelho cintilante. Ele viu como os mineiros trabalhavam em condições perigosas para extrair essas gemas da terra. A jornada os levou cada vez mais alto, em direção à cadeia de montanhas do Pamir.
Essa era uma das partes mais desafiadoras de toda a viagem. Por mais de um mês, eles viajaram por passagens montanhosas geladas, onde o silêncio era absoluto e a civilização parecia um sonho distante. Eles estavam tão alto que Marco notou que o fogo não queimava com a mesma força e que a água demorava mais para ferver. Eles viram ovelhas selvagens com chifres enormes e curvos, que mais tarde seriam nomeadas em sua homenagem, as ovelhas Marco Polo. Eles estavam no teto do mundo, um lugar desolado e majestoso, onde apenas os mais resistentes poderiam sobreviver. Finalmente, após a provação das montanhas, eles começaram a descer para o outro lado, chegando à bacia do Tarim, na fronteira oeste da China. Diante deles estendia-se um dos desertos mais temidos do mundo, o Taklamakan, cujo nome é frequentemente traduzido como aquele que entra, não sai. Eles chegaram à lendária cidade oásis de Kashgar, um ponto de encontro crucial na Rota da Seda, onde as caravanas do oeste se encontravam com as do leste. Kashgar era um caldeirão de culturas, um lugar de mercados barulhentos onde se falavam dezenas de línguas e onde mercadores trocavam seda, especiarias, cavalos e ideias. Para os Polo, chegar a Kashgar foi um marco. Eles haviam cruzado a Pérsia e sobrevivido ao teto do mundo. Eles estavam agora, verdadeiramente, às portas de Katai, o nome que os europeus davam à China. Mas a parte final da jornada ainda estava por vir. Eles ainda precisavam cruzar o deserto e seguir a borda da bacia do Tarim por muitos meses. Eles já estavam viajando há mais de 3 anos. O menino de 17 anos que deixara Veneza agora era um homem de 20, endurecido pela estrada, com a mente cheia de imagens, sons e conhecimentos que nenhum europeu possuía. A grande capital do Grande Khan ainda estava longe, mas a cada passo, a cada nascer do sol, eles se aproximavam do seu destino final. A promessa do encontro com Kublai Khan era o que os impulsionava para a frente, através das areias do último grande deserto em seu caminho. A cidade de Kashgar, com seu barulho, suas cores e sua mistura de povos, foi o último grande suspiro de civilização antes do mergulho no vazio. Para Nicolò, Maffeo e o jovem Marco Polo, a cidade oásis era um ponto de descanso e preparação. Ali, eles reabasteceram seus suprimentos, trocaram cavalos cansados por camelos bactrianos de 2 corcovas, animais mais adaptados à aridez que os aguardava, e buscaram informações com outros mercadores sobre a rota à frente. As histórias que ouviram eram uma mistura de conselhos práticos e lendas assustadoras, falando de um deserto que engolia caravanas inteiras e de espíritos que sussurravam no vento. Após semanas de preparo, sentindo o peso da jornada que ainda restava, eles se juntaram a uma nova caravana e se voltaram para o leste, para o abraço silencioso do deserto de Taklamakan. A travessia não era uma linha reta através do mar de areia. Isso seria suicídio. A rota seguia a borda sul do deserto, um colar de pequenas cidades oásis que sobreviviam graças aos rios que desciam das montanhas e morriam nas areias. A jornada era uma sucessão de longos e exaustivos trechos de deserto, seguidos pelo alívio temporário de um oásis. Dia após dia, a rotina era a mesma, um ritmo lento e hipnótico que marcava a passagem do tempo. O sol nascia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, e a caravana se punha em movimento. O único som era o ranger lento das cargas, o passo macio dos camelos na areia e o assobio constante do vento. Marco, agora um homem de 20 anos, observava tudo com uma atenção que se tornaria sua marca registrada. Ele via como a paisagem, embora parecesse monótona, estava cheia de nuances. As dunas de areia mudavam de cor ao longo do dia, do amarelo pálido da manhã ao dourado profundo do entardecer, criando sombras longas e dançantes. Ele sentia o calor brutal do meio-dia, um calor que parecia emanar da própria terra, forçando a caravana a parar e buscar qualquer sombra, por menor que fosse. As noites em contraste traziam um frio cortante, mas também um espetáculo de uma beleza indescritível. Um céu tão limpo e escuro que a Via Láctea parecia um rio de diamantes derramados sobre um veludo negro. A água era a obsessão de todos. Cada gota era preciosa. Às vezes eles encontravam poços de água salobra, quase intragável, mas que era bebida com gratidão. A comida era simples e repetitiva, pão seco, tâmaras, carne seca e queijo. Era uma existência reduzida ao essencial, a sobrevivência. Foi nesse ambiente que Marco ouviu com mais intensidade as lendas do deserto. Os guias locais falavam em voz baixa sobre os djinns, os espíritos do Taklamakan. Eles diziam que, se um viajante se atrasasse e ficasse para trás da caravana,
Ele começaria a ouvir vozes chamando seu nome, vozes de amigos ou familiares. Se ele seguisse o som, seria levado para longe da trilha, para se perder e morrer de sede. Eles também falavam de sons fantasmagóricos, como o barulho de tambores de guerra ou de exércitos marchando que ecoavam sobre as dunas. Eram ilusões criadas pelo vento e pela solidão, mas para os viajantes exaustos pareciam terrivelmente reais. A caravana passou por oásis que eram como joias verdes em meio à vastidão amarela. Cidades como Yarkand e Khotan. Khotan, em particular, fascinou Marco. Era famosa por ser a fonte do mais fino jade do mundo. Ele viu como os homens extraíam a pedra preciosa dos leitos dos rios, uma pedra que variava do branco leitoso ao verde profundo e que era mais valorizada que o ouro na China. Ele observou os costumes dos habitantes locais, uma mistura de povos de origem persa e turca, muitos dos quais seguiam a fé budista. Marco, um cristão de Veneza, via pela primeira vez os grandes mosteiros budistas com seus monges de cabeça raspada e túnicas cor de açafrão e ouvia o som suave dos sinos e dos cânticos em uma língua que ele não compreendia. Ele estava catalogando mentalmente um mundo novo, uma tapeçaria de crenças e culturas completamente diferente de tudo o que conhecia. Após meses seguindo a borda do Taklamakan, a paisagem começou a mudar novamente. O deserto de areia deu lugar a um deserto de cascalho e rocha. Eles haviam chegado ao deserto de Gobi. Se o Taklamakan era um lugar de dunas e calor intenso, o Gobi era um lugar de vastidão, vento e um vazio que parecia esticar-se até o infinito. A travessia do Gobi levou cerca de 30 dias. 30 dias em que a caravana se movia por uma planície aparentemente sem fim, sob um céu imenso. A sensação de pequenez era esmagadora. Foi no Gobi que as lendas dos espíritos do deserto se tornaram ainda mais fortes. Os perigos aqui eram diferentes. Não eram apenas a falta de água ou os bandidos, mas o risco de se perder na imensidão. A trilha era menos definida, e uma tempestade de areia poderia apagar qualquer vestígio do caminho. Foi aqui que Marco percebeu que a jornada não era apenas um teste físico, mas também um teste mental. Manter o moral, a esperança e o foco era tão crucial quanto ter água para beber. Finalmente, após quase um mês no coração do Gobi, eles avistaram os primeiros sinais de que a provação estava terminando. Começaram a encontrar postos de guarda e pequenas guarnições. Eles estavam finalmente entrando no território de Katai, a China propriamente dita, o coração do império de Kublai Khan. E aqui, a mudança foi imediata e impressionante. A desorganização das fronteiras deu lugar a uma administração impecável. Marco ficou maravilhado com o que viu. Eles começaram a viajar por estradas largas e bem conservadas, muitas vezes ladeadas por árvores plantadas para dar sombra aos viajantes. A cada 40 ou 50 quilômetros havia uma estação de correio do Império, um sistema chamado Yam. Essas estações eram como pequenos hotéis e estábulos. Mensageiros do Khan podiam parar ali e trocar seus cavalos cansados por outros descansados, permitindo que as mensagens viajassem a uma velocidade incrível pelo Império. Para viajantes importantes como os Polo, que ainda carregavam o paisa de ouro do Khan, essas estações ofereciam alojamento, comida e cavalos frescos. A eficiência e a escala daquele sistema eram algo que Marco nunca tinha visto na Europa. Era a prova visível do poder e da genialidade administrativa de Kublai Khan. A notícia da chegada deles viajou à frente, levada pelos rápidos mensageiros do sistema Yam. O grande Khan, que esperava o retorno dos irmãos Polo por anos, foi informado de que eles estavam se aproximando. A jornada deles, que para eles parecia interminável, estava prestes a culminar. Depois de 3 anos e meio de viagem, cruzando mares, montanhas e desertos, eles estavam a poucos dias de seu destino. Kublai Khan não estava em sua capital de inverno, a grande cidade de Kambalika, futura Pequim. Ele estava em sua magnífica residência de verão, um lugar lendário chamado Xanadu, ou Chengdu. À medida que se aproximavam, a paisagem se tornava mais verde e fértil. Eles deixaram o deserto para trás e entraram em uma região de prados e florestas. Então, um dia eles a viram. A comitiva do Khan, enviada para recebê-los e escoltá-los nos últimos dias de viagem. Eram cavaleiros mongóis em trajes suntuosos, montados em cavalos magníficos. Eles saudaram os Polo com grande respeito e os guiaram. A chegada a Xanadu foi um momento que ficaria gravado para sempre na memória de Marco. Depois de anos de poeira, suor e privações, Xanadu parecia um sonho. Era uma cidade planejada, cercada por uma muralha.
Dentro dela havia ruas largas e, no centro, o palácio de verão do Khan. Era uma estrutura esplêndida, feita de mármore e outras pedras finas, com salões dourados e telhados que se curvavam para o céu. Ao redor do palácio, havia um vasto parque, cercado por outro muro, cheio de prados verdejantes, bosques sombreados e riachos de água cristalina. No parque, o Khan mantinha todos os tipos de animais selvagens, como veados e gazelas, que pastavam livremente. No coração desse parque havia outra, estrutura ainda mais fantástica, um palácio portátil feito inteiramente de bambu. Ele era sustentado por cabos de seda e podia ser montado e desmontado em poucos dias, permitindo que o Khan o movesse para diferentes locais dentro do parque. Foi para este cenário de conto de fadas que os 3 venezianos foram levados. Sujos, exaustos e com as roupas gastas pela viagem, eles foram conduzidos através dos portões do palácio de mármore, passando por guardas em uniformes de seda e por cortesãos que os olhavam com curiosidade. Eles finalmente chegaram ao grande salão de audiências. E lá, sentado em um trono elevado, estava o homem que eles haviam viajado meio mundo para ver. Kublai Khan. Ele já não era o mesmo homem que Nicolau e Maffeo haviam conhecido anos antes. Estava mais velho, talvez na casa dos 60 anos, mas sua presença ainda impunha um poder absoluto. Tinha um rosto largo e sereno, olhos astutos e uma barba bem cuidada. Ele observou os 2 irmãos se aproximarem e se ajoelharem, prestando a homenagem devida ao soberano. Nicolau e Maffeo se apresentaram e o Khan os reconheceu com um sorriso. Ele perguntou sobre a longa ausência deles e sobre a jornada. Então seus olhos pousaram no jovem que estava com eles, um rosto que ele não conhecia. Nicolau explicou: "Senhor, este é seu servo e meu filho." Marco se ajoelhou. O grande Khan ficou satisfeito. "Ele é bem-vindo", disse o imperador, "e me agrada muito vê-lo." Ele ordenou que uma grande festa fosse preparada para celebrar o retorno deles. Nos dias seguintes, os Polo tiveram longas audiências com o imperador. Eles apresentaram as cartas e os presentes do Papa Gregório X e, o mais importante, entregaram o frasco com o óleo sagrado do Santo Sepulcro, que o Khan recebeu com grande reverência. Eles explicaram por que não haviam conseguido trazer os 100 sábios, falando sobre a longa demora na eleição de um novo Papa. Kublai, sendo um homem pragmático, entendeu as dificuldades e aceitou a explicação. Ele estava, no entanto, particularmente interessado em Marco. Ele fez ao jovem inúmeras perguntas sobre a viagem e sobre o mundo ocidental. Marco, que além de sua língua nativa havia aprendido o turco e o persa durante a jornada, conseguiu se comunicar bem. Ele respondeu com uma inteligência, uma capacidade de observação e uma memória para detalhes que impressionaram profundamente o imperador. Ele não falava apenas sobre reis e batalhas, mas sobre os costumes das pessoas, a geografia dos lugares, os animais que viu e as mercadorias que eram negociadas. Kublai Khan viu no jovem veneziano um talento raro. Ele tinha muitos conselheiros, mas a maioria era de mongóis, persas ou chineses. Eles muitas vezes lhe diziam o que achavam que ele queria ouvir. Marco era diferente. Ele era um forasteiro, com olhos frescos e sem lealdades políticas locais. O Khan percebeu que aquele jovem poderia ser um observador valioso e confiável. Seus olhos e ouvidos, encantos distantes de seu vasto império. A longa e árdua jornada de 3 anos e meio havia terminado. O deserto ficara para trás. O jovem que deixou Veneza como um adolescente curioso havia chegado à corte mais poderosa do mundo como um homem experiente e um observador perspicaz. A porta para uma vida que ele jamais poderia ter sonhado estava se abrindo. O encontro em Xanadu não foi o fim da história de Marco Polo. Foi, na verdade, o começo do capítulo mais extraordinário de sua vida. A vida a serviço do grande Khan estava prestes a começar. A chegada a Xanadu e o encontro com Kublai Khan marcaram o fim de uma era na vida dos Polo e o início de outra. A brutalidade da sobrevivência na estrada foi trocada, da noite para o dia, por um luxo e uma opulência que superavam até mesmo a riqueza de sua Veneza natal. Eles que por anos se vestiram com roupas gastas e dormiram em chãos duros, agora foram instalados em aposentos confortáveis dentro do complexo do palácio. Receberam vestes de seda fina, o tecido que no Ocidente valia seu peso em ouro, e foram convidados a participar dos banquetes do imperador. Para Marco, essa transição foi estonteante. Imagine a cena, um salão de banquetes gigantesco, tão grande que poderia abrigar milhares de pessoas, o ar perfumado com incenso e o aroma de dezenas de pratos exóticos.
músicos tocando melodias suaves em instrumentos que ele nunca tinha visto. E no centro de tudo, em um estrado elevado, o próprio Kublai Khan, presidindo a refeição com uma calma majestosa. Barões e nobres mongóis, vestidos com peles e sedas, sentavam-se em tapetes no chão, enquanto suas esposas, com penteados elaborados e joias cintilantes, participavam com uma graça e uma dignidade impressionantes. O vinho feito de leite de égua fermentado, chamado kumis, era servido em taças de ouro por servos que se moviam em silêncio e com uma eficiência coreografada. Os Polo, como convidados de honra, receberam um lugar de destaque. Marco, com sua mente sempre atenta, absorvia cada detalhe. A etiqueta rígida, a forma como ninguém ousava falar até que o Khan falasse, a reverência com que todos se dirigiam ao imperador. Ele percebeu que aquilo não era apenas uma refeição, era um ritual, uma demonstração de poder, ordem e da imensa riqueza do império. Nos primeiros meses, a vida deles foi de adaptação. Enquanto Nicolau e Maffeo, como homens mais velhos e experientes, eram frequentemente consultados pelo Khan sobre assuntos do Ocidente e do comércio, o imperador tinha um interesse especial e crescente em Marco. Kublai Khan era um governante incrivelmente curioso. Ele entendia que para governar um império tão vasto e diverso, que ia da Coreia à Pérsia, ele precisava de informações precisas. No entanto, ele desconfiava de seus próprios administradores. Ele sabia que muitos deles, ao retornarem de missões em províncias distantes, simplesmente lhe davam relatórios burocráticos secos, focados em impostos e tropas, e muitas vezes lhe diziam apenas o que achavam que ele queria ouvir, escondendo problemas ou detalhes inconvenientes. O Khan viu em Marco uma ferramenta perfeita. O jovem veneziano era inteligente, tinha uma memória fotográfica e, o mais importante, era um estranho. Ele não tinha envolvimento nas complexas políticas internas da corte chinesa e mongol. Seus olhos eram imparciais. Então o imperador decidiu investir em Marco. Ele providenciou para que o jovem aprendesse as línguas do império. Marco, que já tinha facilidade com idiomas, mergulhou nos estudos. Ele aprendeu a falar fluentemente o mongol, a língua da corte e do exército. Ele também se dedicou a aprender as diferentes línguas faladas na China. E mais impressionante ainda, aprendeu a ler os complexos ideogramas da escrita chinesa. Para um europeu, cujo alfabeto tinha pouco mais de 20 letras, dominar um sistema com milhares de caracteres era uma façanha monumental, e isso demonstrou ao Khan a dedicação e a capacidade intelectual do jovem. Após um período de aprendizado e aclimatação, Kublai Khan decidiu testar seu novo protegido. Ele deu a Marco sua primeira missão oficial. Não era uma missão de grande importância diplomática, mas um teste de sua capacidade de observação. Ele deveria viajar para uma província distante no sudoeste do Império, uma região conhecida como Yunnan, que havia sido conquistada pelos mongóis apenas alguns anos antes, e ainda era considerada uma fronteira selvagem e pouco conhecida. Marco deveria ir até lá, observar a situação, verificar algumas questões fiscais e retornar com um relatório completo. Para esta viagem, Marco não foi como um mercador em uma caravana lenta e poeirenta. Ele viajou como um emissário do grande Khan. Ele recebeu um paisa de ouro, a placa que lhe dava autoridade imperial. Isso significava que ele podia usar o incrível sistema de correio Yam. A experiência foi completamente diferente. Ao chegar a uma estação de correio, ele mostrava sua placa e imediatamente lhe eram oferecidos os melhores cavalos, descansados e rápidos. Ele recebia alojamento confortável e comida. A viagem, que de outra forma levaria muitos meses, foi feita em uma velocidade impressionante. A jornada para o sul o levou através do coração da China, uma terra que o deixou maravilhado. Ele deixou para trás as planícies do norte e entrou em uma paisagem de rios largos e navegáveis, campos de arroz que se estendiam até o horizonte como um tapete verde e cidades densamente povoadas, maiores e mais movimentadas do que qualquer coisa que ele já tivesse visto na Europa, incluindo sua própria Veneza. Ele atravessou o poderoso Rio Amarelo e o majestoso Rio Yangtze em barcaças grandes e estáveis. Ele viu a engenhosidade do povo chinês na construção de canais, pontes e diques. Ele ficou especialmente impressionado com a cidade de Hangzhou, que ele descreveria como, sem dúvida, a cidade mais fina e nobre do mundo. Ele falou de suas 12.000 pontes de pedra, seus banhos públicos, seus mercados repletos de mercadorias de todos os tipos e a beleza de seu lago central, com pavilhões e jardins em suas margens.
Continuando para o sudoeste, a paisagem mudou novamente. As planícies deram lugar a montanhas íngremes e vales profundos cobertos por uma selva densa. O clima tornou-se quente e úmido. Ele estava entrando em Yunnan. Ali ele encontrou um mundo completamente diferente. As pessoas não eram da etnia Han, a principal da China. Eram de diversos grupos tribais com suas próprias línguas, roupas coloridas e costumes únicos. Marco fez exatamente o que o Khan esperava e muito mais. Ele não se limitou a verificar os livros de impostos. Com sua curiosidade insaciável, ele observou tudo. Ele notou que em algumas partes de Yunnan, as pessoas não usavam moedas de metal para o comércio. Em vez disso, usavam búzios, pequenas conchas brancas, que eram trazidas do distante Oceano Índico. Ele calculou a taxa de câmbio. 80 búzios valiam uma pequena peça de prata. Ele também observou que em vez de sal granulado, eles usavam blocos de sal, extraídos de minas locais, que também eram usados como moeda. Ele estudou os costumes religiosos, que eram uma mistura de budismo e práticas animistas locais, com xamãs que se comunicavam com os espíritos da natureza. Ele descreveu a vida selvagem da região, falando de cobras e serpentes gigantes, tão grossas quanto um homem, que os locais caçavam para comer a carne e usar a bilis como remédio. Ele observou as práticas sociais, como a forma como as relações entre homens e mulheres eram mais livres em algumas tribos do que na sociedade chinesa mais conservadora. Ele até registrou detalhes sobre a dieta local, descrevendo como algumas pessoas comiam carne crua, finamente picada e temperada com alho e especiarias. Após meses na região, Marco compilou todas as suas observações e iniciou a longa viagem de volta para a corte do Khan. Quando ele finalmente chegou e foi chamado para uma audiência, o momento da verdade havia chegado. Os outros oficiais do Khan, ao retornarem de missões, geralmente apresentavam relatórios formais e monótonos. Eles se curvavam e diziam: "Senhor, sua missão foi cumprida. Os impostos foram recolhidos e a província está em ordem." Marco fez algo diferente. Ele não apenas entregou seu relatório oficial, ele contou histórias. Com seu talento para a narrativa e sua memória vívida, ele pintou um quadro de Yunnan para o imperador. Ele descreveu as montanhas cobertas de névoa, o som dos mercados onde as pessoas trocavam mercadorias usando conchas, o sabor da comida, exótica, as crenças e os medos das tribos locais. Ele trouxe a província distante para dentro do salão do palácio. Kublai Khan ficou absolutamente encantado. Era exatamente isso que ele queria. Ele estava cansado dos relatórios secos de seus burocratas. Através dos olhos e das palavras de Marco, ele podia viajar para os cantos mais remotos de seu próprio império e entender não apenas a economia, mas a alma de seus súditos. Ele ria das histórias curiosas e fazia perguntas detalhadas, fascinado pela riqueza de informações que Marco havia coletado. Aquela primeira missão foi um sucesso retumbante. Ela solidificou a posição de Marco Polo na corte e estabeleceu um vínculo de confiança e apreço entre ele e o imperador. A partir daquele momento, Marco tornou-se os olhos e ouvidos do Khan. Nos anos que se seguiram, Kublai Khan o enviou em inúmeras outras missões. Ele viajou por toda a China, de norte a sul, de leste a oeste. Ele foi para o Tibete, para a Birmânia e talvez até para a Índia e o Vietnã. A cada viagem, ele retornava com mais histórias, mais observações, mais conhecimento. Ele não era apenas um mensageiro. Com o tempo, ele recebeu responsabilidades administrativas. Por cerca de 3 anos, ele serviu como governador da cidade de Yangzhou, uma importante metrópole no Canal Imperial. Imaginar um veneziano, um estrangeiro, governando uma grande cidade chinesa no século XIII é algo quase inacreditável, mas é um testemunho da imensa confiança que o Khan depositava nele. Os 17 anos que Marco Polo passaria na China seriam uma sucessão de tais viagens e responsabilidades. Ele viu coisas que nenhum europeu poderia sonhar. Ele viu o uso generalizado de papel moeda, uma invenção que só chegaria à Europa séculos depois. Ele viu a queima de pedras pretas, o carvão como combustível comum. Ele viu a impressão de livros com blocos de madeira, uma forma de produção em massa de textos. Ele viu um serviço postal de uma eficiência impressionante, um império administrado com uma complexidade e sofisticação que faziam os reinos feudais da Europa parecerem pequenos e primitivos. Ele se tornou, de fato, um homem do Oriente, um servo leal do grande Khan, o veneziano que se tornou um dos homens mais viajados e conhecedores do mundo.
Os 17 anos que Marco Polo, junto com seu pai Nicolau e seu tio Mafeo, passou a serviço de Kublai Khan, foram uma imersão profunda em uma civilização que, em muitos aspectos, estava séculos à frente da Europa. A vida na corte, especialmente durante os invernos passados na capital, a grandiosa cidade de Kambalik, a cidade do Khan, que um dia se tornaria Pequim, era uma rotina de luxo, deveres e observação constante. Para Marco, cada dia era uma lição, uma nova página em seu vasto catálogo mental das maravilhas de Katai. Kambalik era, em si, uma obra-prima de planejamento urbano. Era uma cidade imensa, construída como um tabuleiro de xadrez, com ruas perfeitamente retas e largas, tão retas que se podia ver de uma ponta a outra da muralha da cidade. Marco descreveria com admiração como as ruas eram planejadas para que cada portão na muralha externa estivesse alinhado com um portão na muralha interna, que protegia o Palácio Imperial. A ordem e a simetria da cidade refletiam a ordem e o poder do Império. No centro de tudo ficava a Cidade Proibida, o complexo do Palácio de Kublai Khan. Era uma cidade dentro da cidade, com muralhas, fossos e portões próprios. Dentro dela havia salões de audiência de proporções colossais, aposentos privados luxuosamente decorados, jardins meticulosamente cuidados e um lago artificial onde o imperador gostava de passear de barco. O palácio principal, o grande salão, era a estrutura mais impressionante. Marco descreveu seu telhado coberto com telhas vitrificadas em vermelho, amarelo, verde e azul, que brilhavam ao sol como cristais. As paredes internas eram cobertas de ouro e prata e adornadas com pinturas de dragões, pássaros, cavaleiros e cenas de batalha. No centro do salão ficava o trono do imperador, elevado e acessível por uma escadaria de prata. Era ali que o Khan presidia os grandes banquetes e as cerimônias de Estado. Um detalhe que fascinou Marco foi um sistema engenhoso. Grandes recipientes de ouro, cheios de vinho, de arroz e cumes, eram colocados no centro do salão, e uma série de pequenos canos dourados, como uma fonte, levava a bebida diretamente até a mesa do imperador, para que ele nunca precisasse que um servo se aproximasse para servi-lo. A vida de Marco não era apenas de contemplação. Como emissário do Khan, ele tinha deveres e uma posição de prestígio. Ele aprendeu a navegar na complexa hierarquia da corte, que era uma mistura de nobres mongóis, administradores persas e árabes e funcionários públicos chineses. Ele percebeu que, embora os mongóis fossem os conquistadores, eles eram espertos o suficiente para utilizar a experiência e o conhecimento dos povos que governavam, especialmente os chineses, para administrar o vasto império. Uma das descobertas mais chocantes e revolucionárias para Marco foi o sistema econômico da China. Na Europa do século XIII, a riqueza era baseada em terras, ouro, prata e mercadorias. O comércio era feito através de escambo ou com moedas de metal precioso. Na China de Kublai Khan, Marco encontrou algo que parecia pura alquimia, o papel moeda. Ele descreveu com espanto como o imperador podia, essencialmente, criar dinheiro do nada. O processo era fascinante. A casca interna de amoreiras era transformada em uma polpa, que era prensada em folhas de papel preto. Essas folhas eram então cortadas em diferentes tamanhos, cada um correspondendo a um valor diferente. Por fim, o selo oficial do Grande Khan era impresso no papel, dando-lhe autenticidade. Marco explicou que esse papel moeda era de curso forçado em todo o império. Ninguém podia recusá-lo. Com ele, as pessoas podiam comprar qualquer coisa, desde comida até pérolas e ouro. Quando as notas ficavam velhas ou rasgadas, a pessoa podia levá-las à casa da moeda e trocá-las por notas novas, pagando uma pequena taxa. E o mais importante, mercadores de outras terras que chegavam à China com ouro, prata ou pedras preciosas eram obrigados a vender seus tesouros para a casa da moeda do imperador, que lhes pagava com aquele mesmo papel. Dessa forma, todos os metais preciosos do império fluíam para os cofres do Khan. Para um mercador veneziano acostumado a carregar pesadas moedas de metal, a ideia de um pedaço de papel ter tanto valor era quase mágica. Quando ele tentaria descrever isso mais tarde na Europa, muitos simplesmente não acreditariam nele, achando que era uma de suas muitas fantasias. Outra magia que Marco testemunhou foi o uso de pedras pretas que queimam. Em Veneza, o combustível para aquecimento e cozinha era a madeira. Em muitas partes da China, especialmente no norte, a madeira era escassa. Marco viu os chineses cavarem as montanhas para extrair uma espécie de pedra preta que, quando acesa, queimava melhor e por mais tempo que a madeira. Ele estava descrevendo o carvão.
Ele notou que toda casa tinha um suprimento dessas pedras e que havia banhos públicos aquecidos com elas, onde as pessoas podiam se banhar com água quente todos os dias, um luxo raro na Europa medieval. A ideia de queimar pedras para se aquecer era outra maravilha que ele registraria cuidadosamente. A infraestrutura do Império continuava a surpreendê-lo. Ele viajou extensivamente pelo Grande Canal, uma via navegável artificial que se estendia por mais de 1.700 quilômetros, ligando o norte ao sul da China. Era uma artéria vital para o transporte de grãos, especialmente arroz, das férteis províncias do sul, para alimentar a capital e os exércitos no norte. Ele descreveu os navios que navegavam pelo canal, grandes embarcações de fundo chato que podiam carregar enormes quantidades de carga. Ele viu as engenhosas comportas que permitiam que os barcos subissem e descessem os diferentes níveis do canal, um feito de engenharia que a Europa só desenvolveria séculos depois. O sistema de comunicação do Império, o Yam, que ele já havia usado, continuava a ser uma fonte de admiração. Ele calculou que havia mais de 10.000 estações de correio em todo o Império, com mais de 200.000 cavalos à disposição. Havia dois tipos de mensageiros: os que cavalgavam, que podiam cobrir mais de 300 quilômetros em um único dia, trocando de cavalo a cada 40 quilômetros, e os mensageiros a pé, que corriam entre estações mais próximas, usando sinos em seus cintos para anunciar sua chegada e garantir que o próximo corredor estivesse pronto para partir. Esse sistema permitia que uma mensagem urgente do Khan chegasse aos confins do Império em questão de dias, uma velocidade de comunicação impensável no mundo fragmentado da Europa feudal. Marco também observou os costumes sociais e a vida cotidiana do povo. Ele notou a importância da seda, não apenas como um tecido de luxo, mas como um material usado por todas as classes sociais, em diferentes qualidades. Ele descreveu a produção de porcelana, um tipo de cerâmica fina, translúcida e resistente, que era desconhecida na Europa. Ele viu como os chineses usavam pauzinhos para comer, em vez de facas ou os dedos, e como bebiam chá quente em todas as refeições. Ele também se deparou com aspectos que achava estranhos ou até mesmo bárbaros. Ele descreveu o costume de algumas famílias de afogar bebês recém-nascidos se fossem considerados um fardo econômico. Ele falou sobre a prática do enfaixamento dos pés das mulheres da alta sociedade, quebrando seus arcos para criar pés de lótus minúsculos, considerados um sinal de beleza e status, mas que as deixavam praticamente aleijadas. Como servo do Khan, Marco não era apenas um observador passivo, ele participava da vida da corte e das grandes caçadas do imperador. As caçadas de Kublai Khan eram eventos de uma escala épica. O imperador, já mais velho e sofrendo de gota, não podia mais cavalgar por longas distâncias. Em vez disso, ele era carregado em uma suntuosa liteira sobre as costas de 4 elefantes. De dentro de sua câmara de seda, ele podia observar a caçada e atirar flechas. Ele mantinha matilhas de cães de caça e falcões, treinados. Marco ficou particularmente impressionado com a habilidade dos falcoeiros mongóis, que podiam treinar águias para caçar lobos. A caçada durava meses e envolvia milhares de pessoas, que se moviam pelo campo como um exército, montando um acampamento de tendas que parecia uma cidade móvel. Durante todos esses anos, a família Polo prosperou. Nicolau e Maffeo, com sua experiência mercantil, aconselharam o Khan em questões de comércio e finanças, e provavelmente continuaram a negociar por conta própria, acumulando uma fortuna considerável em joias e ouro. Marco, por sua vez, acumulava não apenas riqueza material, mas um tesouro de conhecimento e experiência que o tornavam um dos homens mais bem informados do mundo. Ele havia visto mais do mundo do que qualquer marinheiro genovês ou mercador veneziano poderia sonhar. No entanto, com o passar dos anos, uma inquietação começou a crescer no coração dos 3 venezianos. Eles já estavam na China há quase 2 décadas. Eram imensamente ricos e respeitados, mas eram estrangeiros em uma terra estranha. Kublai Khan, seu protetor e patrono, estava envelhecendo. Sua saúde estava se deteriorando. Os Polos sabiam que a posição privilegiada que desfrutavam dependia inteiramente do favor pessoal do imperador. O que aconteceria quando ele morresse? Seu sucessor poderia não ter a mesma afeição por aqueles estrangeiros de olhos claros. Os outros nobres e oficiais da corte, muitos dos quais provavelmente tinham ciúmes da posição dos Polo, poderiam se voltar contra eles. A imensa fortuna que haviam acumulado poderia ser confiscada,
e suas vidas poderiam estar em perigo. O desejo de voltar para casa, de ver Veneza mais uma vez, começou a crescer. Eles abordaram Grande Khan em várias ocasiões, pedindo permissão para partir. Mas Kublai Khan havia se afeiçoado a eles, especialmente a Marco. Ele valorizava seus conselhos, suas histórias e sua lealdade. Cada vez que pediam para ir embora, ele recusava, oferecendo-lhes mais riquezas e honras para que ficassem. Parecia que eles estavam presos em uma gaiola dourada, condenados a terminar seus dias no extremo oposto do mundo de onde nasceram. A liberdade parecia mais distante do que nunca. Eles precisariam de um milagre, uma oportunidade única e inesperada para encontrar um caminho de volta para as águas familiares da Lagoa de Veneza. E como tantas vezes em sua história, o destino estava prestes a lhes oferecer exatamente isso. O tempo, que na juventude parece um rio caudaloso e na meia-idade um lago sereno, começava a pesar sobre os ombros dos 3 venezianos. Nicolau e Maffeo já eram homens idosos, e o desejo de morrer em sua terra natal sob a fé cristã tornava-se cada vez mais urgente. Marco, embora ainda no auge de sua vida, sentia a mesma saudade de Veneza, uma cidade que ele mal conhecia, mas que representava suas raízes, sua identidade. A recusa persistente de Kublai Khan em deixá-los partir, embora fosse um sinal de seu grande apreço, transformou o luxuoso palácio de Cambalik em uma prisão dourada. Eles viviam com o medo crescente de que o grande imperador, seu protetor, falecesse, deixando-os vulneráveis à inveja e à desconfiança dos nobres mongóis que os viam como forasteiros favorecidos. Eles observavam a saúde do Khan declinar. A gota o atormentava, e o peso da idade e das décadas de governo tornava seus dias mais difíceis. A cada banquete, a cada audiência, os Polo viam a fragilidade crescente por trás da fachada de poder. A necessidade de encontrar uma maneira de partir tornou-se a preocupação central de suas vidas. E então, por volta do ano de 1291, a sorte, que tantas vezes havia guiado seus passos, apresentou-lhes uma oportunidade única e inesperada, vinda de um canto distante do vasto Império Mongol. A notícia chegou da Pérsia, o domínio conhecido como Ilkhanato, que era governado por um sobrinho neto de Kublai chamado Arghun Khan. A esposa favorita de Arghun, a rainha Bolgana, havia falecido. Em seu leito de morte, ela fez um último pedido a seu marido, que sua sucessora como rainha não fosse uma mulher qualquer, mas uma dama de sua própria linhagem, uma parente do clã mongol dos Bayal, a mesma família da grande Burt, a esposa principal de Gengis Khan. Fiel à sua promessa, Arghun Khan enviou 3 de seus embaixadores mais confiáveis à corte de Kublai Khan, com a missão de encontrar uma noiva adequada e trazê-la de volta para a Pérsia. Os embaixadores persas, cujos nomes eram Olatai, Apuska e Koja, chegaram a Cambalik após uma longa viagem por terra. Kublai Khan, honrando o pedido de seu parente, procurou em sua corte e encontrou a candidata perfeita. Era uma jovem de 17 anos, de grande beleza e modos impecáveis, chamada Kirkuchin, que se traduz como Dama Azul. Ela era de fato da linhagem correta. A princesa foi apresentada aos embaixadores, que aprovaram a escolha. A missão parecia simples: levar a jovem noiva de volta para a Pérsia. Eles tentaram retornar pelo mesmo caminho terrestre por onde vieram. No entanto, a Ásia Central era, como sempre, um caldeirão de instabilidade. Uma guerra havia eclodido entre diferentes facções mongóis, tornando a rota terrestre extremamente perigosa e intransitável. A comitiva da princesa foi forçada a retornar a Cambalik, frustrada e sem saber como cumprir sua missão. Foi nesse momento de impasse que Marco Polo viu a chance pela qual esperava. Ele havia retornado recentemente de uma longa viagem marítima a serviço do Khan, possivelmente às ilhas do Sudeste Asiático ou à costa da Índia. Ele havia adquirido um conhecimento considerável sobre navegação, navios e as rotas marítimas dos mares do sul. Ao ouvir sobre o dilema dos embaixadores persas, ele, junto com seu pai e tio, procurou uma audiência com eles e com o Khan. Com a confiança de um homem que conhecia o assunto, Marco propôs uma solução audaciosa. Em vez de arriscar a perigosa rota terrestre, eles deveriam fazer a viagem por mar. Uma frota poderia navegar da China, contornar a península da Indochina, atravessar o Oceano Índico e chegar ao Golfo Pérsico. Era uma viagem longa e cheia de perigos desconhecidos, mas, segundo Marco, era a única opção viável. Os embaixadores persas, que não tinham nenhuma experiência marítima, ficaram intrigados. Eles conversaram longamente com os 3 venezianos,
e ficaram impressionados com seu conhecimento e sua aparente familiaridade com os mares do Oriente. Eles perceberam que ter aqueles homens experientes liderando a expedição seria sua melhor chance de sucesso. Os embaixadores então foram até Kublai Khan. Eles explicaram a situação e endossaram a proposta dos Polo. E, crucialmente, eles fizeram um pedido: que os 3 venezianos, com sua vasta experiência, fossem encarregados de acompanhar a princesa Kukin em sua jornada e garantir que ela chegasse sã e salva à Pérsia. Kublai Khan ficou em um dilema. A proposta era lógica, a melhor solução para garantir a segurança da princesa e cumprir sua obrigação familiar. No entanto, isso significava que ele teria que se separar de seus valiosos venezianos. Ele hesitou. Ele havia se afeiçoado a Marco, a quem via quase como um filho. Deixá-lo partir era uma perda pessoal e administrativa. Ele resistiu, mas a lógica da situação e a insistência dos embaixadores persas eram fortes. Finalmente, com grande relutância e tristeza, ele consentiu. A decisão foi um misto de alívio e melancolia para os Polo. Eles finalmente tinham sua permissão para partir, sua chance de voltar para casa, mas também sentiam uma genuína tristeza em deixar a corte e o homem que havia sido seu protetor e patrono por tantos anos. A despedida foi emocionante. Kublai Khan os convocou para uma audiência final. Ele lhes deu 2 paisas de ouro, as placas de autoridade imperial, que garantiriam sua passagem segura não apenas em seus domínios, mas também nos territórios de outros governantes mongóis. Ele também os presenteou generosamente. Segundo o relato de Marco, eles receberam rubis e outras joias de valor inestimável, o suficiente para garantir sua riqueza por muitas vidas. Eram presentes de despedida e uma recompensa por quase 2 décadas de serviço leal. O imperador os fez prometer que, uma vez em casa, eles enviariam suas saudações. Com o coração pesado, os 3 venezianos se despediram do grande Khan, sabendo que nunca mais o veriam. Uma grande frota foi preparada no porto de Zaiton, o atual Quanzhou, no sul da China. Era uma expedição impressionante. 14 navios foram equipados para a longa viagem. Eram grandes juncos chineses, navios robustos com múltiplos mastros e compartimentos estanques, uma tecnologia muito superior à dos navios europeus da época. A frota levava uma tripulação de centenas de marinheiros, além dos embaixadores persas, uma grande comitiva para a princesa e, é claro, a própria jovem Kukin. Os Polo, com seu conhecimento e status, atuavam como os líderes de fato da expedição. No início do ano de 1292, as velas foram içadas e a frota deixou o porto de Zaiton, navegando para o vasto e desconhecido mar da China Meridional. A primeira parte da viagem os levou ao sul, em direção ao que hoje é o Vietnã e a península da Malásia. O clima era quente e úmido, e as tempestades tropicais eram uma ameaça constante. Eles pararam em portos ao longo do caminho para reabastecer água e suprimentos. Marco, sempre o observador curioso, registrou os costumes e as mercadorias de cada lugar. A viagem então os levou através do Estreito de Malaca, uma passagem estreita e crucial que conecta o Oceano Pacífico ao Índico. Ali eles chegaram à grande ilha de Sumatra, e foi em Sumatra que a expedição enfrentou seu primeiro grande atraso. Eles foram forçados a esperar por 5 meses, presos pelos ventos de monção que sopravam na direção errada, tornando a travessia do Oceano Índico impossível. Durante essa longa espera, eles tiveram que se proteger de tribos locais que Marco descreveu como canibais e selvagens. Eles construíram uma paliçada de madeira ao redor de seu acampamento na praia para se defenderem. Foi um período tenso, uma lembrança de que, apesar da força de sua frota, eles estavam em um mundo perigoso e imprevisível. Finalmente, os ventos mudaram e a frota pôde zarpar novamente, iniciando a longa travessia do Oceano Índico. A viagem foi longa e brutal. Eles navegaram por meses em mar aberto. A comida e a água fresca começaram a escassear. Doenças, como o escorbuto, provocado pela falta de vitamina C, começaram a se espalhar entre a tripulação. Homens começaram a morrer. A viagem, que deveria ser uma alternativa segura à rota terrestre, estava se revelando uma provação mortal. Dos mais de 600 homens, excluindo a tripulação que partiram da China, apenas um punhado sobreviveria. A morte era uma companheira constante naqueles navios. Os 2 embaixadores persas mais velhos, Olatai e Apuska, faleceram durante a travessia. O terceiro, Koja, sobreviveu, assim como a princesa Ketchin e os 3 Polo.
É um testemunho da resistência e talvez da sorte dos venezianos que eles tenham conseguido passar por essa provação. A jovem princesa, que foi confiada a seus cuidados, provavelmente via em Marco um homem mais velho e experiente, uma figura protetora durante aquela viagem terrível. O vínculo entre eles deve ter se fortalecido em meio ao sofrimento compartilhado. Após 18 meses no mar, a frota, ou o que restava dela, finalmente chegou ao seu destino, o porto de Ormuz, no Golfo Pérsico. O mesmo porto que eles haviam rejeitado anos antes por causa de seus navios frágeis. Eles haviam completado a grande volta, retornando ao ponto onde sua jornada por terra havia se aprofundado na Ásia. A viagem marítima havia durado quase 2 anos. Foi uma façanha de navegação, mas a um custo humano terrível. Ao desembarcarem em Ormuz, uma nova surpresa os aguardava. Eles souberam que o Khan Argun, o noivo a quem a princesa Kakatin estava destinada, havia morrido enquanto eles estavam no mar. A Pérsia estava agora sob o governo de um regente, que governava em nome do irmão de Argun. A missão deles, que já havia custado tantas vidas, parecia ter sido em vão. No entanto, a situação foi resolvida. O regente decidiu que a princesa deveria, em vez disso, se casar com o filho de Argun, um jovem príncipe chamado Ghazan. Os Polo cumpriram a parte final de sua promessa. Eles escoltaram a princesa Kakatin por terra desde Ormuz até a corte do novo noivo. A despedida da princesa foi, segundo os relatos, comovente. A jovem, que havia passado 2 anos sob a proteção dos venezianos, chorou ao se separar deles. Ela havia se afeiçoado àqueles homens estrangeiros que a haviam guiado com segurança através de tantos perigos. Com sua missão finalmente cumprida, os Polo estavam livres. Eles permaneceram na Pérsia por alguns meses, como convidados de honra na corte de Ghazan, descansando e se recuperando da longa viagem. Então, com o Paisa de Ouro ainda garantindo sua segurança, eles iniciaram a última etapa de sua jornada para casa. Eles viajaram por terra, através da Pérsia e da Armênia, até o porto de Trebizonda, no Mar Negro. De lá, embarcaram em um navio que os levou a Constantinopla e finalmente de volta à sua amada Veneza. No ano de 1295, 24 anos de terem partido, Nicolò, Maffeo e Marco Polo pisaram novamente nas ruas de sua cidade natal. A aventura que havia começado com uma viagem de negócios e se transformado na maior odisseia de sua época havia finalmente chegado ao fim. Mas a história deles e a forma como o mundo a conheceria estava apenas começando. Veneza, no ano de 1295, era uma cidade que pulsava com a mesma energia de sempre, mas que também havia mudado. 24 anos é tempo suficiente para que rostos familiares desapareçam, para que crianças se tornem adultos, e para que as memórias de homens que partiram há muito tempo se desvaneçam como a névoa da manhã sobre a lagoa. Quando Nicolò, Maffeo e Marco Polo finalmente desembarcaram, eles não foram recebidos com uma fanfarra ou uma multidão em festa. Eles eram, para todos os efeitos, fantasmas. Imagine a cena. 3 homens de meia idade e idade avançada, com a pele curtida por sóis de desertos e mares distantes, os olhos marcados por visões de mundos que nenhum veneziano poderia conceber. Suas roupas, embora de boa qualidade, eram de estilo persa ou tártaro, completamente estranhas aos olhos locais. Eles falavam o dialeto veneziano com um sotaque hesitante, pontuado por palavras e entonações de línguas exóticas aprendidas ao longo de décadas. Eles eram estrangeiros em sua própria casa. Eles caminharam pelas ruelas e pontes familiares que haviam deixado para trás há quase um quarto de século. Chegaram à casa da família Polo, no bairro de San Giovanni Crisostomo. Ali, encontraram parentes que mal os reconheceram. Para os membros mais jovens da família, que haviam crescido ouvindo apenas histórias vagas sobre os parentes perdidos na Ásia, aqueles homens eram estranhos que afirmavam ser Nicolò, Maffeo e Marco. Eles foram recebidos com ceticismo e desconfiança. Muitos de seus contemporâneos, amigos de infância e parceiros de negócios, já os haviam dado como mortos há muito tempo. Seus nomes haviam sido riscados dos registros, suas partes na herança da família redistribuídas. Para a pragmática sociedade veneziana, eles não existiam mais. A aparência deles não ajudava. Anos de viagens difíceis haviam deixado suas marcas. Eles pareciam rudes, desgastados, e sua insistência em contar histórias sobre um grande Khan, palácios de ouro e papel que valia como dinheiro soava como o delírio de homens que haviam perdido o juízo sob o sol inclemente do Oriente.
Eles precisavam de uma maneira dramática de provar quem eram e a veracidade de suas inacreditáveis jornadas. E então, segundo uma tradição que se tornou lendária, eles decidiram dar um grande banquete. Convidaram todos os seus parentes, os mesmos que os tratavam com suspeita. Para a ocasião, os 3 viajantes se vestiram com longas e suntuosas vestes de cetim carmesim, no estilo da corte do Khan. Quando os convidados chegaram, eles os receberam com a formalidade de nobres orientais. Durante o banquete, a cada prato servido, eles se retiravam e trocavam de roupa, cada vez por um conjunto de vestes ainda mais rico de um tecido diferente. Primeiro, um damasco carmesim, depois um veludo da mesma cor. A cada troca, eles mandavam que as roupas que haviam acabado de usar fossem cortadas em pedaços e distribuídas entre os servos, um gesto de magnificência que chocou e intrigou os convidados. Finalmente, ao final da refeição, após o último prato ter sido retirado, Marco Polo se levantou e foi para outro quarto. Ele retornou trazendo as roupas velhas e gastas com as quais eles haviam chegado a Veneza. Aquelas roupas de aparência pobre e suja que os fizeram parecer mendigos. Diante dos olhos atônitos de seus parentes, os 3 homens pegaram facas afiadas e começaram a rasgar as costuras e os forros daquelas vestes velhas. E então, o milagre aconteceu. Das dobras e bainhas escondidas, uma cascata de tesouros jorrou sobre a mesa. Rubis do tamanho de ovos de codorna, safiras de um azul profundo, esmeraldas de um verde cintilante, diamantes que brilhavam à luz das velas e pérolas perfeitamente redondas. Eram as riquezas que Kublai Khan lhes dera, a fortuna que haviam acumulado e que haviam costurado secretamente em suas roupas para a longa e perigosa viagem de volta. O silêncio no salão foi quebrado por suspiros de espanto. A dúvida nos rostos dos parentes se transformou em admiração e respeito absolutos. Aquela demonstração espetacular de riqueza era a prova irrefutável. Aqueles não eram impostores ou loucos. Eram de fato os Polo, e as histórias que contavam, por mais fantásticas que parecessem, deviam ser verdadeiras. A partir daquela noite, eles foram reintegrados à sociedade veneziana, não apenas como membros da família Polo, mas como figuras lendárias, homens que haviam tocado o coração do mundo e retornado com seus segredos e tesouros. A notícia se espalhou por Veneza como um incêndio. A casa dos Polo tornou-se um ponto de atração. As pessoas se reuniam para ouvir as histórias do Messer Marco, o Senhor Marco. Ele era uma celebridade. As crianças o seguiam pelas ruas e os nobres e mercadores o convidavam para seus palácios, ansiosos por ouvir em primeira mão sobre as maravilhas de Katai. Marco, por sua vez, parecia ter um prazer genuíno em recontar suas aventuras. Ele falava por horas, descrevendo a vastidão do Império Mongol, a magnificência da corte de Kublai Khan, as cidades maiores que qualquer uma na Europa, o uso do carvão, do papel moeda, da porcelana. Ele descrevia animais estranhos, como os crocodilos que ele chamava de grandes serpentes, e o rinoceronte que ele confundiu com o lendário unicórnio, decepcionado ao descobrir que era uma criatura feia e enlameada, e não o puro animal branco das lendas europeias. Suas histórias eram tão grandiosas, e os números que ele usava eram tão vastos que as pessoas achavam difícil acreditar. Ele falava de exércitos de centenas de milhares de homens, de cidades com milhões de habitantes, de receitas imperiais de uma magnitude impressionante. Quando ele descrevia a receita do Khan apenas com o comércio de sal, os números eram tão grandes que seus ouvintes balançavam a cabeça em descrença. Para o povo de Veneza, acostumado com a escala menor de suas cidades-estado e reinos feudais, aquilo soava como um exagero fantástico. E assim ele ganhou um apelido, Marco Milione, Marco dos Milhões. Era um apelido que carregava um duplo sentido. Referia-se tanto à imensa riqueza que ele havia trazido, quanto à sua aparente tendência para contar histórias de milhões de tudo. A vida de Marco Polo em Veneza se acalmou. Ele se casou com uma mulher chamada Donata Badoer, de uma família respeitável, e teve 3 filhas, Fantina, Belela e Moreta. Ele se estabeleceu como um mercador rico, vivendo confortavelmente da fortuna que havia trazido do Oriente. Ele provavelmente sentia falta da grandiosidade e da emoção de sua vida na China, da sensação de estar no centro do poder mundial. Veneza, com suas intrigas comerciais e políticas locais, devia parecer pequena e provinciana em comparação. Se a história terminasse aqui, as aventuras de Marco Polo poderiam ter se tornado apenas mais uma coleção de contos de viajantes, exagerados e distorcidos com o tempo.
eventualmente esquecidos. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos para ele, e esses planos envolviam um dos maiores rivais de Veneza, a República de Gênova. No ano de 1298, apenas 3 anos após seu retorno, a tensão entre as duas potências marítimas, Veneza e Gênova, explodiu em uma guerra aberta. Como um cidadão rico e patriota, Marco Polo contribuiu para o esforço de guerra. Ele financiou e equipou uma galera veneziana, uma embarcação de guerra movida a remos, e, segundo a tradição, ele mesmo comandou o navio na batalha. A batalha naval ocorreu perto da costa da Dalmácia, na Batalha de Curzola. Foi um desastre para os venezianos. A frota genovesa, maior e mais bem posicionada, esmagou a força veneziana. Muitos navios foram afundados ou capturados, e entre os milhares de venezianos feitos prisioneiros estava o próprio Marco Polo. Ele foi levado para Gênova e jogado em uma prisão, provavelmente no Palazzo San Giorgio. Para um homem que havia sido um convidado de honra na corte do homem mais poderoso do mundo, ser um prisioneiro de guerra em uma cela genovesa deve ter sido uma humilhação terrível. Mas foi nessa cela escura e úmida que o legado duradouro de Marco Polo seria forjado. Na prisão, ele não estava sozinho. Havia muitos outros prisioneiros venezianos. Para passar o tempo e manter o moral, Marco começou a contar suas histórias. Ele falou de sua infância em Veneza, da primeira viagem de seu pai e tio, de sua própria jornada épica através da Ásia, dos 17 anos a serviço do grande Khan e da longa e perigosa viagem de volta para casa. Suas histórias eram tão vívidas e cativantes que logo ele se tornou uma celebridade dentro da própria prisão. Os outros prisioneiros se reuniam para ouvi-lo, esquecendo por um momento a miséria de sua condição. Sua fama chegou aos ouvidos de outro prisioneiro, um homem que não era um soldado ou um marinheiro, mas um escritor. Seu nome era Rustichello de Pisa. Rustichello era um escritor profissional de romances de cavalaria, histórias de cavaleiros andantes, damas em perigo e batalhas heróicas escritas em francês, a língua literária da época. Ele ficou fascinado pelas histórias de Marco, que eram mais fantásticas e mais cheias de maravilhas do que qualquer romance que ele já havia escrito. E o mais importante, eram verdadeiras. Rustichello viu o potencial literário naquelas memórias. Ele percebeu que aquelas histórias não podiam se perder. Ele convenceu Marco a ditar suas memórias de forma organizada, para que pudessem ser transformadas em um livro. Marco, talvez vendo a oportunidade de registrar suas experiências de forma definitiva e provar aos céticos a veracidade de seus relatos, concordou. E assim, naquele ambiente improvável, uma prisão em Gênova, começou uma das colaborações literárias mais importantes da história. Durante os meses de cativeiro, Marco Polo ditou suas memórias, e Rustichello de Pisa as escreveu. Marco narrava e Rustichello, com sua experiência de escritor, dava forma e estrutura à narrativa. Ele escreveu o livro em francês, a língua que garantiria a mais ampla circulação pela Europa. O resultado seria uma obra que mudaria para sempre a visão do Ocidente sobre o Oriente. O livro que conhecemos hoje como As Viagens de Marco Polo, ou, como foi originalmente intitulado, O Livro das Maravilhas do Mundo. A prisão genovesa era um mundo à parte, um microcosmo de pedra úmida, ar estagnado e o som constante do mar batendo contra as muralhas. Para Marco Polo, um homem de ação e movimento, o confinamento deve ter sido uma tortura. As vastas paisagens da Ásia, os corredores dourados do Palácio do Khan, as ruas movimentadas de cidades que fervilhavam com milhões de almas, tudo isso foi substituído pela monotonia de 4 paredes. No entanto, foi nesse vácuo de estímulos que seu passado retornou com uma clareza avassaladora. A colaboração com Rustichello de Pisa não foi apenas uma forma de passar o tempo, tornou-se uma missão, uma chance de organizar o caos de 24 anos de memórias em uma narrativa coerente. A dinâmica entre os dois homens era fascinante. De um lado, Marco, o mercador pragmático, o observador detalhista, um homem cuja mente era um arquivo de fatos, números, distâncias, costumes e rotas comerciais. Ele não era um literato. Sua linguagem era direta, focada nos detalhes práticos que interessavam a um comerciante. Do outro lado, Rustichello, o romancista, um homem que vivia da palavra escrita, mestre em criar narrativas cativantes, em estruturar uma história com um começo, meio e fim, em usar a linguagem para evocar imagens e emoções. Rustichello não estava apenas transcrevendo, ele estava moldando. O processo era provavelmente diário. Marco fechava os olhos e viajava de volta no tempo.
Ele descrevia a partida de Veneza, o brilho do sol no Mediterrâneo, a chegada em Acre. Ele falava das montanhas da Armênia, das areias da Pérsia, do frio cortante do Pamir. Ele lembrava os nomes das cidades, as mercadorias vendidas em seus mercados, as religiões praticadas por seus povos. Ele ditava e Rustichello escrevia, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos, organizando o material geograficamente. O livro não é uma autobiografia no sentido moderno. Ele não se aprofunda nos sentimentos ou na vida pessoal de Marco. A figura de Marco Polo, o eu da história, é, muitas vezes, um observador distante. O verdadeiro protagonista do livro é o mundo que ele viu. Rustichello abriu o livro com um prólogo grandioso, no estilo dos romances de cavalaria, um convite ao leitor para embarcar em uma jornada pelo desconhecido. Ele escreveu: Senhores imperadores e reis, duques e marqueses, condes, cavaleiros e burgueses, e todos vós que desejais conhecer as diversas raças da humanidade e a variedade dos diferentes reinos do mundo, tomai este livro e mandai lê-lo. Aqui encontrareis todas as maiores maravilhas. Era uma promessa de aventura e conhecimento, e o livro cumpria essa promessa em cada página. O texto foi estruturado de forma lógica, seguindo a rota dos polos. Começava com a primeira viagem dos irmãos Nicolò e Maffeo, depois narrava a segunda viagem já com Marco, descrevendo cada região que atravessavam em detalhes meticulosos. A parte central e mais longa do livro é dedicada à China, ou Katai, como Marco a chamava, e à corte de Kublai Khan. É aqui que o livro atinge seu auge de maravilhas. Marco descreveu a capital, Cambalik, com suas muralhas e palácios, a residência de verão de Xanadu, a organização do governo, a eficiência do sistema de correio, o uso do papel moeda e do carvão. Ele descreveu os costumes, as festas, as caçadas, a religião e a vida cotidiana de um império cuja sofisticação fazia a Europa parecer rústica. Depois da China, o livro narra a longa viagem de volta por mar, descrevendo os portos da Indochina, as ilhas de Sumatra e Java, o Ceilão, atual Sri Lanka, e a costa da Índia. Marco falou de encantadores de serpentes, de templos hindus, de yogis que viviam em extrema austeridade, da pesca de pérolas e do comércio de especiarias como pimenta e gengibre. Ele descreveu lugares que nenhum europeu havia visitado, e sobre os quais só se conheciam lendas vagas. Ele tentava ser preciso, mesmo quando descrevia coisas que não entendia completamente. Sua descrição do budismo, por exemplo, embora cheia de imprecisões, capturava a essência de uma figura sagrada, Sakyamuni Buda, a quem ele descreveu com tanto respeito que chegou a dizer que, se ele tivesse sido cristão, teria sido um grande santo. Em 1299, um tratado de paz foi assinado entre Veneza e Gênova, e os prisioneiros foram libertados. Marco Polo, após cerca de um ano de cativeiro, estava livre para voltar para casa. Ele retornou a Veneza, não apenas como mercador rico e excêntrico, mas agora também como o autor, ou pelo menos a fonte, de um livro extraordinário. Ele trouxe consigo uma cópia do manuscrito de Rustichello. A circulação do Livro das Maravilhas foi, por os padrões da época, um fenômeno. Antes da invenção da prensa de Gutenberg, mais de 150 anos depois, os livros eram copiados à mão. Era um processo lento e caro. Mesmo assim, cópias do livro de Marco Polo começaram a se espalhar rapidamente pelas cortes e mosteiros da Europa. Foi traduzido do francês original para o latim, para o dialeto toscano, que se tornaria o italiano moderno, para o veneziano, o alemão e outras línguas. Cada cópia era ligeiramente diferente. Os copistas cometiam erros, omitiam passagens que não entendiam ou acrescentavam detalhes de sua própria imaginação para tornar a história ainda mais fantástica. Isso resultou em uma confusão de diferentes versões do livro, um quebra-cabeça que os historiadores tentam montar até hoje. A recepção do livro foi mista. Para muitos, era uma fonte de fascínio e admiração, uma janela para um mundo desconhecido. Geógrafos e cartógrafos ficaram extasiados com a riqueza de informações. Os mapas da Ásia antes de Marco Polo eram baseados em conjecturas e lendas. O livro de Marco forneceu pela primeira vez nomes de lugares, distâncias e descrições geográficas concretas. Ele colocou no mapa cidades, rios e montanhas que antes não existiam para os europeus. Ele estendeu o mundo conhecido muito além do que se imaginava. Para os mercadores, o livro era um manual de oportunidades. Ele descrevia em detalhes as rotas comerciais, as mercadorias disponíveis em cada região e seus preços relativos. Falava de onde encontrar seda, especiarias, pedras preciosas, porcelana e outros bens de luxo.
Era um guia prático para o comércio oriental, o que sem dúvida inspirou futuras gerações de comerciantes a buscar rotas para o leste. No entanto, para o público em geral, e até mesmo para muitos estudiosos, o livro era simplesmente inacreditável. As histórias de milhões de Marco Polo, que já lhe haviam rendido o apelido em Veneza, agora estavam imortalizadas em papel. A ideia de uma cidade com 12 mil pontes, de papel que funcionava como dinheiro, de pedras que queimavam, parecia fantasia pura. Muitos leitores o viam como um grande mentiroso, um contador de fábulas. O livro era lido mais como um romance de aventuras do que como um relato factual. Curiosamente, as dúvidas sobre a veracidade do relato de Marco Polo persistem até hoje, mesmo entre alguns historiadores. Os céticos apontam para algumas omissões surpreendentes em seu livro. Por exemplo, ele nunca menciona a Grande Muralha da China. Ele não fala sobre o costume de enfaixar os pés das mulheres, nem sobre o uso de pauzinhos para comer ou o consumo de chá. Como ele poderia ter vivido na China por 17 anos e não ter notado essas coisas tão características? Existem possíveis explicações para essas omissões. A Grande Muralha, como a conhecemos hoje, foi em grande parte uma construção da dinastia Ming, que veio depois de Marco Polo. Na época de Kublai Khan, partes mais antigas da muralha existiam, mas estavam em grande parte em ruínas e não tinham a importância defensiva que teriam mais tarde, já que os mongóis controlavam as terras de ambos os lados da muralha. Quanto ao enfaixamento dos pés, era um costume da elite chinesa, e Marco, como parte da corte mongol governante, pode não ter tido muito contato com os círculos mais íntimos da nobreza chinesa. O chá era comum, mas talvez tão onipresente que ele não achou digno de nota. Assim como um viajante moderno talvez não se desse ao trabalho de descrever que as pessoas na Europa bebem café. Apesar das dúvidas, a esmagadora maioria das informações no livro de Marco Polo foi verificada ao longo dos séculos como sendo precisa. Seus relatos sobre a política, a economia, a geografia e os costumes do Império Mongol no século XIII são incrivelmente detalhados e correspondem a outras fontes históricas, incluindo os registros chineses e persas. Ele pode ter exagerado alguns números ou interpretado mal algumas coisas através de sua lente cultural europeia, mas a essência de seu relato é verdadeira. Ele realmente esteve lá. Marco Polo viveu o resto de sua vida em Veneza, uma celebridade respeitada, mas sempre com a sombra do apelido Milione. Ele continuou suas atividades como mercador, mas nunca mais deixou a cidade. O mundo que ele carregava em sua memória era vasto demais para ser contido em uma única vida, e ele parecia contente em viver seus últimos anos em tranquilidade. Seu livro, no entanto, começou a ter uma vida própria. Ele não era apenas um livro de viagens, tornou-se uma inspiração. Ele plantou na mente dos europeus a imagem de um Oriente fabulosamente rico e acessível. Ele acendeu a chama da curiosidade e da cobiça, e essa chama nos séculos seguintes levaria outros homens a tentar seguir seus passos. O mundo estava prestes a entrar na era das grandes navegações. E o livro escrito em uma cela de prisão em Gênova seria um dos principais catalisadores dessa nova era de exploração. O mais famoso de todos os seus leitores seria outro italiano, um genovês, que 200 anos depois leria as descrições de Marco Polo sobre Katai e as ilhas de especiarias do Japão, Cipango, e se convenceria de que poderia alcançá-las navegando para o oeste. O nome desse homem era Cristóvão Colombo. A jornada de Marco Polo não havia terminado com seu retorno a Veneza. Ela estava apenas começando a mudar o mundo. Após sua libertação da prisão genovesa e o retorno definitivo a Veneza, a vida de Marco Polo entrou em seu capítulo final, um período de calma que contrastava fortemente com a agitação de sua juventude e maturidade. Ele já não era o jovem aventureiro que partira para o desconhecido, nem o influente emissário do grande Khan. Era agora o Messer Marco, um cidadão veneziano abastado, chefe de família, e o guardião de um tesouro de memórias que poucos conseguiam compreender plenamente. Ele viveu por mais 25 anos em sua cidade natal, um período mais longo do que o tempo que passou viajando. Sua casa no bairro de San Giovanni Crisostomo tornou-se um marco. As crianças provavelmente ainda apontavam para suas janelas, sussurrando sobre Marco Milione e suas histórias de milhões. Ele viveu uma vida confortável, administrando sua fortuna e participando de processos legais menores, como atestam os registros da cidade. Ele processou um agente por não lhe pagar o produto da venda de almíscar.
um perfume exótico que ele certamente trouxe do Oriente. Ele comprou propriedades, casou suas filhas com homens de boas famílias. Em todos os aspectos, ele se tornou um respeitável, embora um tanto excêntrico, membro da sociedade veneziana. No entanto, a sombra de seu passado extraordinário nunca o abandonou. O livro, As Maravilhas do Mundo, estava lentamente, mas de forma constante, se infiltrando na consciência da Europa. Cada cópia manuscrita que era produzida, cada tradução que era feita, solidificava sua fama, mas também a sua notoriedade. Ele era uma figura de fascínio, mas também de constante ceticismo. É fácil imaginar os banquetes e reuniões sociais em que ele era o centro das atenções. Os convidados, entre goles de vinho, pediam que ele contasse mais uma de suas histórias. Ele falaria sobre os palácios de Kublai Khan, sobre o Tibete, sobre a Índia, e veria nos olhos de seus ouvintes uma mistura de admiração e incredulidade. Essa dúvida o acompanhou até o leito de morte. No início do ano de 1324, Marco Polo, com quase 70 anos, adoeceu gravemente. Sentindo que o fim estava próximo, ele chamou um notário para redigir seu testamento. O documento sobreviveu até hoje e nos dá um vislumbre fascinante de seus últimos dias. É um testamento de um homem rico e piedoso. Ele começou, como era costume, reafirmando sua fé cristã. Ele pediu para ser enterrado na igreja de São Lourenço, ao lado de seu pai, Nicolò. Ele deixou quantias de dinheiro para várias igrejas e confrarias religiosas, para que missas fossem rezadas por sua alma. Ele cuidou de sua família. Deixou a maior parte de seus bens para sua esposa, Donata, e suas 3 filhas, Fantina, Bellela e Moreta. Ele também demonstrou um lado humano e generoso. Em uma de suas cláusulas mais tocantes, ele libertou um de seus servos, um tártaro, ou mongol, chamado Pedro. Esse homem provavelmente o acompanhou desde a Ásia, um elo vivo com seu passado distante. Marco não apenas lhe deu a liberdade, mas também lhe deixou uma quantia significativa de dinheiro, o suficiente para que ele pudesse viver confortavelmente. Foi um ato de lealdade a um companheiro de longa data. A lenda conta que enquanto ele estava em seu leito de morte, cercado por sua família e amigos, um padre veio para lhe dar a extrema unção. Preocupado com a alma de Marco, o padre, ou talvez um amigo, implorou para que ele se retratasse. Confesse agora, eles teriam dito, que muitas das histórias em seu livro são falsas. Retire as mentiras para que sua alma possa encontrar a paz. Eles lhe deram uma última chance de admitir que tudo não passava de exagero, de fantasia. A resposta de Marco Polo, mesmo enfraquecido pela doença, foi firme e se tornaria tão famosa quanto suas próprias histórias. Ele olhou para os que o cercavam e disse: "Eu não contei nem a metade do que eu vi." Com essa declaração final, ele reafirmou a veracidade de sua jornada. Ele não se retratou, ele não pediu perdão por ter mentido, pois acreditava firmemente que havia dito a verdade. Na verdade, ele insistiu que a realidade do que ele testemunhou era tão vasta e tão maravilhosa que as palavras em seu livro mal conseguiam arranhar a superfície. E com isso, Marco Polo faleceu. A jornada do maior viajante da Idade Média havia chegado ao seu fim definitivo, mas a jornada de seu livro estava apenas começando. Nos 200 anos que se seguiram à sua morte, As Maravilhas do Mundo continuou a ser copiado e lido. Tornou-se parte do cânone da literatura de viagens, ao lado de obras mais fantasiosas. Sua influência foi sutil, mas profunda. Ele ajudou a moldar a imaginação geográfica da Europa. Antes de Marco Polo, o Oriente era um lugar de monstros e lendas, conhecido principalmente através de relatos bíblicos ou de histórias distorcidas. O livro de Marco, apesar de suas próprias maravilhas, apresentou uma Ásia real, com povos, cidades, governos e economias reais. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg em meados do século XV mudou tudo. De repente, os livros podiam ser produzidos em massa, de forma rápida e barata. As Viagens de Marco Polo foi um dos primeiros livros a serem impressos, e isso multiplicou sua circulação e influência exponencialmente. Agora não apenas os nobres e os clérigos podiam lê-lo, mas também uma classe crescente de mercadores, estudiosos e navegadores. Foi nesse novo contexto que o legado de Marco Polo floresceu. A queda de Constantinopla aos turcos otomanos em 1453 fechou muitas das rotas terrestres tradicionais para o Oriente. As especiarias, a seda e outros bens de luxo que a Europa tanto desejava se tornaram mais caros e difíceis de obter. Os reinos europeus, especialmente Portugal e Espanha,
começaram a procurar desesperadamente por uma rota marítima alternativa para as Índias e para Cathay. E onde eles procuraram inspiração? No livro de Marco Polo. Seus relatos sobre as ilhas de especiarias, as Molucas, sobre a Índia e principalmente sobre Cipango, Japão, que ele descreveu como uma ilha fabulosamente rica, com palácios cobertos de ouro, tornaram-se o objetivo final. O livro não era mais apenas uma história de aventura, era um mapa do tesouro. Um leitor particularmente ávido do livro foi, como mencionado, Cristóvão Colombo. Uma cópia do livro de Marco Polo, impressa em latim, que pertenceu a Colombo, sobrevive até hoje. Suas margens estão repletas de anotações feitas pelo próprio navegador genovês. Colombo ficou obcecado com as descrições de Marco Polo. Ele acreditava, com base nos cálculos de Marco e de outros geógrafos, que a Ásia não estava tão distante a oeste. Ele estava convencido de que poderia chegar a Cipango e Cathay, navegando através do Atlântico. Quando ele finalmente conseguiu o patrocínio dos reis da Espanha e partiu em sua viagem fatídica, em 1492, ele levava consigo o livro de Marco Polo e a certeza de que estava a caminho do mundo que o veneziano havia descrito. Quando Colombo chegou às ilhas do Caribe, ele estava convencido de que havia chegado às Índias Orientais. Ele chamou os nativos de índios e procurou desesperadamente por sinais da corte do Grande Khan. Ele nunca encontrou os palácios de ouro ou as cidades sofisticadas descritas por Marco, mas a inspiração para sua viagem, que resultou na descoberta da América pela Europa, pode ser rastreada diretamente até as memórias ditadas em uma cela de prisão 200 anos antes. O eco das viagens de Marco Polo ressoou por toda a era das grandes navegações. Vasco da Gama, que contornou a África e chegou à Índia, e Fernão de Magalhães, que liderou a primeira circunnavegação do globo, também foram influenciados pelo conhecimento e pela inspiração fornecidos pelo livro. Marco Polo não descobriu a China, é claro. A China era uma civilização antiga e sofisticada muito antes de sua chegada. O que ele fez foi descobrir a China para a Europa. Ele abriu uma janela entre dois mundos que antes mal sabiam da existência um do outro. Ele foi a primeira ponte. Hoje Marco Polo é mais do que uma figura histórica. Ele é um símbolo da curiosidade humana, do espírito de aventura e da coragem de ir além do horizonte conhecido. Ele nos lembra que a viagem não é apenas sobre o deslocamento físico, mas sobre a abertura da mente para novas culturas, novas ideias e novas formas de ver o mundo. Sua vida é um testemunho de que uma única jornada, quando compartilhada, pode mudar o curso da história. E assim, o homem que foi chamado de Marco Milione, o contador de histórias fantásticas, acabou tendo a última palavra. As maravilhas que ele descreveu eram, em sua maioria, reais. O mundo era, de fato, muito maior, mais rico e mais complexo do que a Europa medieval poderia imaginar. E sua recusa em desmentir suas histórias em seu leito de morte não foi um ato de teimosia, mas a afirmação final de um homem que sabia que, por mais incrível que parecesse, ele havia testemunhado a verdade. E essa verdade, uma vez libertada, nunca mais poderia ser contida. A história de Marco Polo, como um rio que viaja por vastas paisagens, deságua finalmente no oceano do tempo, deixando para trás um rastro indelével que continua a moldar as margens do nosso mundo. Ao olharmos para trás, para a jornada que compartilhamos esta noite, desde as ruelas aquáticas de Veneza até os salões dourados de Xanadu e de volta, não estamos apenas revisitando a vida de um homem. Estamos explorando a própria natureza da descoberta, da memória e da forma como as histórias tecem a tapeçaria da nossa civilização. Ao encerrarmos esta narrativa, vale a pena nos determos não apenas no que Marco Polo viu, mas em como ele viu. Ele não era um conquistador, brandindo uma espada para subjugar povos. Não era um missionário, com a missão fervorosa de converter almas. Ele era, em sua essência, um mercador e um observador. Sua principal ferramenta era a curiosidade. Foi essa curiosidade que o impulsionou através de desertos e montanhas, que o motivou a aprender línguas estrangeiras e a decifrar costumes estranhos. Ele olhou para o mundo com os olhos de alguém que queria entender, não julgar. Ele via valor não apenas em joias e sedas, mas em conhecimento. Ele registrou sistemas de governo, métodos de produção, crenças religiosas e detalhes da vida cotidiana com a mesma atenção que dedicaria a um livro de contabilidade. Para ele, tudo era um ativo, um dado a ser coletado, uma peça do vasto quebra-cabeça do mundo. Essa abordagem, embora pragmática,
permitiu-lhe criar um retrato do Oriente que era, na sua maior parte, notavelmente livre dos preconceitos que dominavam a Europa medieval. Enquanto muitos de seus contemporâneos viam os mongóis como hordas bárbaras, Marco os descreveu como administradores eficientes de um império cosmopolita e tolerante. Ele mostrou um mundo onde a ordem, a tecnologia e a riqueza superavam em muito o que a Europa conhecia. Ao fazer isso, ele desafiou a visão eurocêntrica do mundo, mesmo que não fosse sua intenção. Ele demonstrou que a cristandade não era o único centro de civilização, que havia outros mundos, outras formas de viver e prosperar, que eram igualmente válidas e, em muitos casos, mais avançadas. Pensemos no legado de seu livro, Nascido em uma Cela de Prisão. É uma poderosa metáfora. No confinamento físico, sua mente se libertou para vagar pelo mundo que havia conhecido, e as palavras que ele ditou tornaram-se chaves que abririam as portas da percepção para gerações. O Livro das Maravilhas não é apenas um relato de viagem, é um dos primeiros exemplos de globalização literária. Ele conectou o leitor europeu comum a um comerciante de especiarias em um mercado indiano, a um monge budista em um mosteiro tibetano, a um funcionário público na burocracia chinesa. Ele tornou o mundo maior, mas também mais próximo. Ele nos ensinou que o outro, o estrangeiro, não é apenas uma figura mítica ou um bárbaro a ser temido, mas um ser humano com uma vida, uma cultura e uma história próprias. A dúvida que sempre acompanhou suas histórias, o apelido Milione, também nos ensina algo importante. Ensina-nos sobre os limites da imaginação humana. As pessoas em Veneza não duvidavam de Marco Polo porque eram mal intencionadas, mas porque a realidade que ele descrevia estava simplesmente além do escopo de sua experiência. Era mais fácil acreditar que ele estava mentindo do que aceitar que o mundo era tão diferente e tão vasto. Isso nos lembra que nossas próprias percepções são muitas vezes limitadas pelo nosso horizonte. O que nos parece impossível hoje pode ser a realidade comum de amanhã, ou a realidade já existente em um lugar que ainda não conhecemos. A história de Marco Polo é um convite para suspendermos nossa descrença, para abrirmos a mente para a possibilidade de que há, de fato, mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. E o que podemos tirar dessa jornada para as nossas próprias vidas, aqui e agora, enquanto buscamos o descanso? Talvez a primeira lição seja a importância da paciência. A jornada dos Polo não foi uma viagem de fim de semana. Foram anos de caminhada lenta, de espera pelas estações certas, de adaptação a ritmos diferentes. Em nosso mundo de gratificação instantânea, onde a impaciência é uma virtude, a história deles nos lembra que as coisas mais valiosas, conhecimento, experiência, sabedoria, levam tempo para serem adquiridas. A paciência era uma moeda de troca na rota da seda, e talvez ainda seja a moeda mais valiosa em nossas próprias jornadas pessoais. A segunda lição é sobre a resiliência. Pense em todas as vezes que a jornada poderia ter terminado. Os perigos da guerra na Crimeia, os 3 anos de espera em Bucara, os ladrões no deserto persa, o frio congelante do teto do mundo, as doenças na viagem de volta por mar. A cada obstáculo eles não desistiram. Eles se adaptaram, encontraram um novo caminho, perseveraram. Essa capacidade de resistir às adversidades, de continuar em frente mesmo quando o caminho é incerto, é a essência do espírito aventureiro. Um espírito que todos nós podemos cultivar ao enfrentar os desafios de nossas próprias vidas. E finalmente, a lição mais importante de todas, a que ecoa em sua declaração final no leito de morte. Eu não contei nem a metade do que eu vi. Essa frase é a essência da humildade diante da vastidão da experiência. Por mais que tentemos descrever, registrar e compartilhar, sempre haverá mais do que as palavras podem conter. O mundo é sempre mais rico, mais complexo e mais maravilhoso do que qualquer relato sobre ele. A história de Marco Polo não é o fim do conhecimento sobre o Oriente do século XIII. É um convite para continuar explorando, lendo, aprendendo. É um lembrete de que, não importa o quanto saibamos, sempre há mais para descobrir. Agora, enquanto sua respiração se aprofunda e seu corpo relaxa, deixe que as imagens desta longa história se misturem com seus próprios pensamentos. Imagine o som suave dos remos em Veneza, o silêncio estrelado do deserto de Gobi, o brilho das sedas na corte do Grande Khan. Deixe que essas imagens o transportem para longe das preocupações do dia. A jornada de Marco Polo, no final, é uma história sobre voltar para casa. Depois de todas as maravilhas, de toda a riqueza e de toda a fama,
O desejo final era o de retornar às suas origens. E de certa forma, o sono é um retorno para casa. É um retorno ao nosso eu mais fundamental. Um lugar de descanso e renovação, onde as histórias do dia se transformam nos sonhos da noite. O viajante finalmente descansou. Sua jornada física terminou, mas sua jornada como lenda continua a viajar através do tempo, inspirando exploradores, escritores e sonhadores. E agora é a sua vez de descansar. Deixe que o eco das maravilhas o embale. Deixe que a longa estrada percorrida por Marco Polo se transforme em um caminho suave que o guie para um sono profundo e tranquilo. A história está contada. O mundo está em silêncio. A jornada da noite apenas começou. Durma bem.